Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2626. Leonel começou a tecer a roupa final. A maior parte dela era feita de tecido branco e sedoso, tecido com a pele da fera tigresa. Então, o próximo material mais comum veio do couro grosso e emborrachado, formando um cinto apertado e seus sapatos militares. Finalmente chegou o osso. Leonel os refinou em ombreiras, caneleiras, cotoveleiras, uma placa peitoral sutil e uma manopla escondida que cobria apenas as costas da mão e parte do antebraço. Logo, ele foi concluído e tremeu enquanto flutuava no ar. Leonel assentiu para si mesmo, sentindo que tinha feito um bom trabalho. Desta vez, as artes da força que ele usou vieram inteiramente dos ossos, pele e pelos das runas do tigre. Foi uma sensação interessante. Não ser capaz de controlar as artes da força sozinho tornou isso um desafio. No entanto, por ter adquirido a flexibilidade que veio da complexidade e simplicidade, ele foi capaz de se adaptar. Comparado a criar uma nova linguagem de arte da força para cada ofício, isso foi na verdade um pouco mais fácil. Ele só tinha que estar atento às runas da raça do tigre espectral branco e como ela se movia e se adaptava. Experimente. Leonel sorriu. Aina revirou os olhos. Esse cara só queria vê-la se despir, mas no final, ela obedeceu com um sorriso. Leonel observou Aina se livrar de seu uniforme militar esfarrapado para usar seu novo ofício. Ela quase gemeu de satisfação ao vesti-lo. O tecido sedoso era tão macio contra sua pele que parecia que ela estava sendo acariciada por uma nuvem. A couraça escondida cobria perfeitamente seu peito, de modo que ela nem precisava usar um sutiã desconfortável, e até mesmo as caneleiras e protetores de braço que ela achava que poderiam restringir seus movimentos, de alguma forma, se adaptavam perfeitamente ao seu corpo. O que mais a surpreendeu, porém, foram as botas. Honestamente, de sua roupa usual, botas militares eram frequentemente o que ela menos gostava. Ela as usava principalmente porque não queria que seus pés estivessem no chão e elas eram as únicas coisas resistentes o suficiente para suportar sua força. Mesmo de volta à Terra porque ela havia entrado na quarta dimensão, sua força já era particularmente tirânica. Sapatos normais simplesmente não conseguiam tirar seu poder. Mas essas botas não eram apenas incrivelmente resistentes, mas faziam com que ela se sentisse como se elas nem estivessem ali. Não só isso, mas até mesmo seu peso parecia ter sido cortado pela metade. Leonel sorriu e assentiu, sentindo que Aina gostou. Obrigada, ela disse, beijando na bochecha. Você quer continuar usando seu machado de batalha? Ou? Leonel nunca se ofereceu para fazer uma arma para Aina por vários motivos. Por um lado, depois de perceber o que era preciso para fazer uma arma que não se desintegrasse sob sua soberania de lança, ele percebeu quanta força ele estava deixando na mesa. A menos que ele pudesse fazer um machado de batalha que não se desintegrasse sob a soberania de machado de batalha de Aina, ele não estaria apenas a machucando. A segunda razão era porque seu machado de batalha, a herança da família Brasinger, parecia inexplicavelmente ficar mais poderoso a cada dia. Cada vez que ele observava, parecia estar em um nível mais alto. Leonel não estava confiante de que conseguiria criar um machado de batalha mais forte do que o potencial máximo desta herança. Mas ele estava razoavelmente confiante agora de que conseguiria criar um mais forte do que seu estado atual. Aina balançou a cabeça. Não, tudo bem. Vou continuar assim. Ele tem alguma regra sobre como ele fica mais poderoso? Você precisa de algum recurso para ele? Aina sorriu e balançou a cabeça novamente. É um pouco estranho. Ele nem se importa com a minha soberania do machado de batalha. Ele só responde quando o meu fator de linhagem do deus Berserk fica mais forte, e só então. Fiz um grande progresso durante o torneio, então ele está em uma fase um pouco embrionária agora. Em breve, ele se libertará. Leonel franziu a testa. Isso soou bem, mas ele também não gostou da ideia de Aina correndo por aí com uma arma enfraquecida. Isso era um problema. Isso vai levar muito tempo? Você não precisa se preocupar. É muito rápido, só precisa do meu sangue. Eu não fiz isso antes por causa do problema que poderia causar. Falando nisso, você acha que deixar tanto do meu sangue para trás, e até mesmo perder uma perna, pode causar alguns problemas? Aina não era tola. As pessoas mais problemáticas e a razão pela qual ela teve que esconder sua soberania de sangue, inválidos, podiam sentir o quão especial ela era apenas pelo cheiro. Quase certamente Leonel assentiu. Mas o problema não é realmente os outros saberem que você é um soberano de sangue, é quanto sabem. Se algum inválido descobrir, será por coincidência e eles quase certamente guardarão essa informação para si mesmos. Aina sentiu, entendendo. Havia uma diferença entre alguns saberes e incontáveis mundos sabendo. Se fosse o último, como eles lutariam contra isso? Eles não estavam prontos para tal escrutínio. Parece que eles estão aqui, disse Leonel de repente, olhando para o céu. Aina franziu a testa. Quem? Quem estiver mais perto. Leonel sorriu com uma luz misteriosa nos olhos. Aina revirou os olhos. Como você ainda está controlando tudo agora? Leonel riu. Não estou controlando a situação, realmente não sei. Ele estendeu a mão e o vento de repente uivou. A força da estrela escarlate e a força espacial de emulação surgiram enquanto uma lança gloriosa era formada. Leonel agarrou-o no ar com uma mão e agarrou a mão de Aina com a outra. Com um movimento de pulso, sua lança desceu e os céus se dividiram em dois. Ao seu lado, sua esposa usava uma radiante roupa militar branca com detalhes em preto. Quanto a ele, bem, ele só usava um moletom e não se preocupou em vestir uma camisa. Mas quem precisa de uma camisa quando você tem a armadura divina? Bum! Metade da bolha rachou e rachou quando um grupo conseguiu passar. Capítulo 2627. Leonel apareceu alto nos céus com uma plataforma de emulação de força espacial brilhando sutilmente sob seus pés. Oh!
Leonel pensou em quem poderia ser, mas não imaginou que seriam realmente membros da raça nômade. Suas glabelas etéreas brilhavam em suas testas e suas mãos extras dançavam com armas ou se retorciam em selos especiais, como se estivessem lançando feitiços. Leonel já esperava que isso acontecesse. Após o fim da reunião dos reinos, a existência entraria em um estado frenético. Era menos preciso dizer que eles estavam sendo pessoalmente alvejados. E muito mais preciso dizer que essas pessoas estavam desesperadas e procurando por qualquer corda em que pudessem se segurar para puxá-las para a costa. O objetivo dessas pessoas era bem óbvio. Eles estavam tentando encontrar preventivamente um mundo para se salvarem. Logo, todos eles seriam destruídos. A única chance que eles tinham de sobreviver era encontrar um mundo que tivesse conseguido sobreviver ao abate. Pode-se dizer que esta reunião de reinos não tinha apenas uma camada, mas duas de crueldade. Não só havia a moralidade de fazer tal abate para começar, mas então havia a carnificina inevitável que se seguiria. Mesmo que você consiga sobreviver por um triz, você será atacado por todos os lados por mundos que não conseguiram sobreviver e entre eles, pode haver mundos mais fortes que o seu que tiveram um pouco de azar. Isso foi obviamente aprovado tacitamente por aqueles senhores superiores que supervisionavam esse assunto. O abate por si só não foi o suficiente, a morte e a carnificina que se seguiram eram o que eles realmente estavam procurando. No entanto, pode-se dizer que essas pessoas tiveram sorte e azar. Eles tiveram sorte no fato de terem tropeçaram em um mundo que havia sobrevivido ao abate e era extraordinariamente fraco, e 2, esse mundo também tinha Leonel e Aina, duas pessoas que muitos queriam saber a localização. Não havia dúvida de que essa informação valia muito e poderia até ser o suficiente para salvar o mundo inteiro deles. No entanto, eles também tiveram azar porque Leonel tinha o pavilhão dos sonhos e podia sentir com grande imediatismo exatamente onde uma violação havia ocorrido e agir instantaneamente. E eles não sobreviveriam aos próximos minutos. Leonel e Aina agiram ao mesmo tempo. Havia apenas algumas dezenas de nômades que apareceram, e o mais forte entre eles era apenas da 8ª dimensão. Claramente, o trabalho deles era encontrar os mundos em primeiro lugar, então estabelecer uma conexão antes de permitir que todos os outros entrassem. Eles achavam que tinham tempo. Mesmo que a maior parte do mundo soubesse que uma brecha havia acontecido, encontrar exatamente onde deveria ter sido um pesadelo. Quando o fizessem, já haveria uma enxurrada de seus semelhantes correndo do outro lado. Eles estavam praticamente chorando lágrimas de alegria quando perceberam que este era, de fato, um mundo que havia sobrevivido ao abate. Eles podiam dizer porque a estela da reunião ainda estava pendurada no alto dos céus, enquanto ela havia desaparecido há muito tempo em seu mundo, marcando-os da erradicação. De repente, o líder deles olhou para cima e notou Leonel e Aina. Ele não reconheceu Leonel, mas quando viu Aina, seus olhos se arregalaram. Você, machado de batalha e lança desceram. O grupo de nômades foi despedaçado sem sequer a chance de retaliar. Leonel pegou a manga de dedo do cubo segmentado de volta de Aina e então virou uma palma. Ele a jogou para frente e a rachadura foi rapidamente curada, deixando para trás uma formação e uma porta em vez disso. O entendimento de Leonel sobre a estrutura externa dessas bolhas fundidas era bem profundo. Quando ele foi capturado pela primeira vez no culto dos 3 dedos, ele notou a existência de uma arte da força em larga escala protegendo-os da invasão de outros mundos bolha. Para que uma formação dessa escala funcionasse, era preciso levar em conta o terreno, e foi por isso que Leonel conseguiu montá-la observando vários mapas. Tudo isso para dizer que os mundos intermediários ao redor desta região eram intimamente familiares a ele, mesmo depois das mudanças pelas quais passaram, e que aquela formação protetora lhe deu muita inspiração ao mesmo tempo. Devido a isso, ele foi capaz de criar esta arte, uma que poderia não apenas curar essas rachaduras, mas também formar um portal para o mundo do outro lado. Quanto ao motivo de Leonel ter colocado esse portal, era porque ele sabia que isso não tinha acabado. No momento em que os nômades percebessem que seu povo havia morrido, ou que eles não tinham voltado há algum tempo, seu primeiro pensamento seria investigar essa região. Rapidamente, eles perceberiam que esse era um mundo que valia a pena visitar. Se Leonel quisesse impedir isso, ele e Aina tinham que agir e matar mais do que apenas aqueles que miravam em seu mundo. Eles tinham que matar até que os nômades sentissem que havia apenas portais para o inferno os consumindo de todos os lados. Aina disse Leonel levemente. Ela sentiu e de repente sua aura se inflamou. O traje militar se transformou ao redor dela enquanto asas brotavam da parte inferior de suas costas. Chifres cresceram em sua testa e sua pele mudou de sua cor bronzeada rica usual, uma sobra de seus anos de treinamento sob o sol, para um branco leitoso enquanto um relâmpago negro brilhava. Sua soberania de sangue não foi a única coisa que ela não usou durante o torneio, sua forma demoníaca também estava na lista. A aparência de Leonel foi subitamente obscurecida por uma armadura que parecia ser formada de metal líquido em vez de minérios normais. Ela deslizava por sua pele e obscurecia sua visão. Logo, o casal estava completamente irreconhecível. Já que eles estavam prestes a sair em uma matança, por que não deixá-los acreditar que os demônios eram os culpados? Moralidade? Eles realmente não pensaram nisso. Seu único dever era consigo mesmos, com seu povo. A felicidade deles. Com um piscar de olhos, eles desapareceram no portal. Capítulo 2628. Leonel e Aina entraram no mundo intermediário e dispararam em duas direções diferentes. Aina se movendo em um borrão de relâmpagos negros e Leonel deslizando como um raio de bronze prateado pelo ar. Controlem-se, gritou uma voz. Comparado aos nômades que geralmente eram bem altos, magros e esbeltos, esse homem era um tanque. Ele não usava nada além de um par de calças largas de linho, junto com faixas soltas em volta da testa e da cabeça, deixando espaço apenas para a glabela etérea que brilhava. Seus 2 pares extras de mãos flutuantes se fecharam em torno de seus antebraços grossos enquanto ele cruzava os braços.
Seu rugido era capaz de arrancar as almas dos soldados tremendo de agitação diante dele. O desdém em seu olhar ardente era espesso. Ver sua poderosa raça nômade reagir assim diante de uma morte quase certa o encheu de desgosto. Eles eram a raça nômade e sua adaptabilidade era inigualável. Eles foram projetados para serem colocados em um cadinho e sair do outro lado ainda mais fortes do que antes. Eles não deveriam fugir desse tipo de prova de fogo. Eles deveriam estar dispostos a enfrentar os perigos em vez disso. E ainda assim, o olhar de Green mudou e pousou em um jovem em particular. Em meio aos olhares apavorados e desconfiados, ele foi um dos poucos que conseguiu manter o juízo. Se Leonel estivesse aqui, ou se Rangil não tivesse morrido, eles reconheceriam esse jovem facilmente. Ele não era outro senão Wicked Hisme, o jovem nômade que os dois encontraram durante a seleção. Parecia que comparado a Rangil, Wicked teve menos sorte, terminando em um mundo mais fraco. No entanto, sua força também aumentou aos trancos e barrancos no momento em que ele pisou em um mundo completo. Houve muitos gênios dos mundos incompletos que realmente se destacaram depois de se livrarem da fraqueza de seus mundos anteriores. Infelizmente, por alguma razão, Wicked fez a escolha de não participar da reunião dos reinos. Quanto ao povo dos nômades, eles também não se importaram em forçá-lo. Na opinião deles, o que um pirralho de um mundo incompleto poderia fazer? O único que parecia ter uma boa impressão de Wicked era Green. Wicked nunca tinha feito nada impressionante, mas só de olhar para ele Green sentiu que ele pelo menos tinha a aparência de um verdadeiro nômade. Bum! O som repentino veio abruptamente e com a fúria de uma tempestade descendente. Força anárquica girou pelo ar descontroladamente enquanto um homem apareceu dentro do ciclone a apenas algumas centenas de metros de distância. Não, era difícil até mesmo chamá-lo de homem. Era um humanoide que parecia envolto em um líquido metálico de bronze prateado. O método líquido se contorcia e balançava pelo ar, saindo de suas costas, ombros, braços e pernas. Enrolou-se firmemente em seu corpo, deixando quase nada além de sua virilha para a imaginação. Era como se, em vez de usar esse metal líquido, o metal tivesse se tornado ele, como uma segunda camada de pele. Um dos tentáculos de repente cutucou o ar diante do jovem. A força anárquica de repente se dispersou enquanto uma arte da força era imediatamente formada nos céus. Bum! O laser de luz tinha metros de espessura e era ofuscantemente dourado. Quando ele desapareceu, centenas de nômades tinham morrido, não deixando nenhum cadáver para trás. A armadura líquida se contorceu novamente e os tentáculos cutucaram o ar repetidas vezes. Logo, uma série de círculos mágicos encheram os céus, transformando o mundo escuro e sombrio em uma paisagem infernal brilhante e ressonante. A figura continuou a andar para frente, sem balançar a lança trêmula vermelha, dourada e prateada em suas mãos nenhuma vez. A cada passo que ele dava, centenas morriam, incapazes até mesmo de lutar. Ele ceifava sem se importar, destruindo-os como se suas vidas não valessem nada além dos restos que foram deixados para trás depois que eles se foram. E então aconteceu. A armadura líquida tremeu e a força vital dispersa dos nômades mortos entrou em erupção. Criação à destruição. Vida-morte. A força vital, como se alimentada pela força anárquica nos arredores, de repente rugiu e se expandiu. A própria energia de seus companheiros caídos os despedaçou, deixando seu exército ainda mais dizimado. Os olhos de Green pareciam prestes a saltar das órbitas. Os movimentos do homem eram rápidos demais e apenas um momento se passou. Ele nem teve tempo de responder antes que o que pareceu ser metade de seu exército explodisse em pedaços. Bastardo! Ele rugiu. Ele pisou forte no chão, fissurando a terra negra. Para fazer tal façanha na terra temperada por tanto tempo pela força anárquica, o poder desse homem poderia ser imaginado. Nem mesmo os raios laser de luz conseguiram cortar o chão agora. Green apareceu diante do homem em um instante, a aura de um especialista de nível 1 da nona dimensão rolando em ondas. A força anárquica nos arredores foi dissipada como uma sombra sob os raios do sol. Green desdobrou os braços e suas 6 mãos brilharam pelos céus, 4 flutuando no ar e 2 retumbando sob o poder de seus braços. Mas foi nesse momento que a figura de repente deu um passo à frente. Universo. Green percebeu que estava diminuindo consideravelmente a velocidade enquanto a figura desaparecia de repente, aparecendo às suas costas e iniciando outro massacre total contra seus companheiros nômades. Os tentáculos de metal líquido rolavam como ondas pelos céus. Toda vez que um deles levemente puxava o ar, uma força e arte nascia no mundo, cada um diferente, cada um perfeito para a situação em questão. Os nômades finalmente começaram a se organizar e a lutar, mas parecia totalmente inútil. Abaixo do universo, era como se eles não pudessem controlar seus corpos adequadamente enquanto o homem era capaz de flutuar como um peixe-espada na água. Ele esfaqueou e cortou, bloqueou e defendeu casualmente, e tudo isso sem sequer levantar uma única mão. Então, de repente, ele apareceu diante do Wicked Hisme. Capítulo 2629. Leonel não esperava ver esse rosto diante dele, mas enquanto estava ali, ele não atacou imediatamente. Ele sentiu algo estranho vindo de Wicked, uma grande força que o fez se sentir mais ameaçado do que até mesmo Green. Ele tinha evitado Green propositalmente porque não conseguia enfrentar tal pessoa cara a cara ainda. Ele só podia esperar até ser a última pessoa de pé e então afogá-lo em esquemas e táticas de batalha. O que ele não esperava era que haveria um segundo personagem interessante aqui. Com sua memória, é claro que ele reconheceu Wicked. Havia muitos daquele julgamento do mundo incompleto que tinham chamado sua atenção. Além de Wicked, ainda havia aquela senhora alta e linda de pele morena, a pequena mulher de olhos rosados, claro, também havia o palhaço Alpha e o Alpha Estrela Azul. 3 deles eram humanos, e era difícil dizer se eles conseguiram sobreviver à carnificina. Se conseguissem, eles definitivamente seriam um grande trunfo para a raça humana e ele tinha pensamentos de ajudá-los, apesar do fato de ter entrado em conflito com muitos deles. Havia também Rangil, mas ele já havia matado o homem pessoalmente.
O que ele não esperava era que Wicked acabaria sendo a maior variável de todas. Leonel sorriu. A máscara de metal líquido em seu rosto dançou, formando uma réplica de seu interior sorridente que poderia abalar a alma. Interessante. Wicked franziu a testa. Ele estava pronto para contra-atacar e pegar Leonel desprevenido com uma intenção assassina repentina, mas não esperava que Leonel parasse de repente, mesmo com Green avançando sobre ele por trás. O que ele estava pensando? Leonel bateu o pé e desapareceu. Bum! Green pousou com a força de um meteoro, rugindo para os céus. Quando olhou para cima, viu Leonel de pé, alto e poderoso. Domínio. As duas técnicas de área de efeito empilhadas uma sobre a outra. Uma formação trêmula apareceu nas costas de Leonel como um par de asas se abrindo. A arte da força natural se expandiu, ficando cada vez maior até que o ar auspicioso pareceu substituir a força anárquica. Leonel estendeu sua lança, sua aura subindo cada vez mais. Fusão estelar? Bang! O metal líquido parecia pegar fogo. Então ele desceu. Seu golpe de lança envolveu o mundo com ouro. O poder de uma força de estado de vida destruiu tudo em seu caminho, e até mesmo Green e Wicked tiveram que recuar continuamente também, não querendo enfrentá-lo de frente. Leonel não conseguia usar a maior força de suas forças, elas eram simplesmente muito poderosas. A verdadeira força de uma força de estado de vida estava além dele e seu corpo não conseguia produzir essa força. Para produzir apenas uma pequena parte dela, ele teve que completar sua dança da lança. Só assim ele poderia lentamente acumular a força que precisava dos arredores e executar um ataque que pudesse conter pelo menos uma fração dessa força. Mas agora, foi muito mais fácil. Sua arte da força natural se tornou um suporte para sua mente, liberando os grilhões de sua alma e liberando as inibições de seu corpo por procuração. Ao mesmo tempo, sua armadura divina começou a se tornar um canal de vida, uma fusão perfeita entre ele e Tolliver. Ele ganhou uma segunda saída para sua força avassaladora. Agora, apenas um único golpe de lança dele poderia se igualar à força anterior de um golpe de lança executado após uma dança da lança completa. E se ele fizesse uma dança da lança agora? A carnificina foi desencadeada abaixo. Abaixo de domínio, até mesmo Green dificilmente poderia usar sua força corretamente. Embora Green fosse poderoso, sua melhor força estava apenas no estado de impulso, ele poderia lutar contra um domínio, alimentado não apenas por uma, mas por várias forças de estado de vida. Green e Wicked se viram completamente reprimidos. Se o inimigo não tivesse forças do estado de impulso e Leonel usasse domínio com todas as suas forças, mesmo com o quão restritas suas forças estavam agora, ele era capaz de eliminar completamente a capacidade deles de usar a força. Contra Green, que tinha apenas duas forças do estado de ímpeto, das quais apenas uma estava no pico do estado de ímpeto. Mesmo com sua força do estado de vida severamente enfraquecida em seu uso, Leonel ainda conseguiu suprimi-lo em mais de 50%. Sob tal nível de força, os dois só podiam assistir enquanto seus companheiros nômades eram massacrados um após o outro. Eles não conseguiam nem se levantar no ar com qualquer tipo de facilidade. Como poderiam enfrentá-lo? Bum! Leonel pousou no chão com um baque pesado, caminhando em direção aos dois últimos nômades restantes. A essa altura, o portal para a bolha nômade havia sido destruído e não havia como voltar para esses dois. Leonel varreu sua lança para o chão, uma grande faixa de terra de repente sendo cortada em duas. A terra que Green achou difícil deixar apenas uma rachadura se levantou sob seu comando, enchendo os céus com pedras estrondosas. A força terrestre se libertou de Leonel, concentrando-se nos arredores e no solo. Dizia-se que a força da terra era talvez o mais fraco dos elementos. Era muito difícil de usar na escala em que deveria ser usada, era simplesmente muito difícil arrancar o controle da terra de seu espírito mundial, e ainda mais do que isso, em um mundo de força anárquica como este, estava impregnada de uma força projetada para destruir todas as outras. Mas agora, essa força difícil de manipular de repente se curvou e se retorceu sob a vontade de Leonel, formando meteoros flamejantes que brilhavam nos céus como estrelas. Agora, eram apenas os três. Leonel sorriu, uma distorção sinistra deslizando pela armadura líquida. Ele tinha muita frustração crescendo dentro dele. Esse mundo parecia adorar irritá-lo. Ele teve que deixar Aina ir e lutar sozinho, mas isso não significava que ele gostasse disso nem por um único momento. E ele tinha acabado de encontrar dois grandes alvos para desabafar. Bum! Ele se movia como vento. Capítulo 2630. Leonel estendeu as mãos e a terra rolando nos céus caiu como uma chuva de meteoros. O fogo envolveu-os como um vórtice e de repente, o escuro e sombrio mundo intermediário se acendeu em chamas. Green soltou um rugido, 3 glaives apareceram em suas mãos. A que ele usou com seu corpo principal era maior, tendo uma arma de haste de mais de 2 metros e uma lâmina curva de 1 metro inteiro sozinha. As que suas mãos flutuantes seguravam eram menores, mas apenas relativamente. Elas se moviam com uma agilidade adicional, dançando pelo ar com a agilidade da espada curta de um assassino. Ele parecia formar uma formação sozinho, uma onda ondulante de lâminas de glaive enchendo os céus e cruzando-se com ameaça enquanto enfrentavam os meteoros que caíam. Bum, bum, bum. Uma chuva de pedras caiu. O corpo inteiro de Green parecia estar em chamas, o esforço que ele havia feito estava além do que deveria. Ele não entendia como uma terra tão dura poderia ser tão facilmente controlada por alguém assim. Seus olhos se arregalaram de repente. Leonel apareceu diante do homem como um fantasma, sua lança dançando pelo vento como se deslizasse em suas abas. E muito parecido com o vento, ele parecia onipresente e onipresente, aparecendo exatamente onde era necessário e sufocando todos aqueles que queriam evitá-lo. Os olhos de Green praticamente ficaram vidrados, seu coração pulou várias batidas.
Era a lança mais linda que ele já tinha visto. Leonel passou muito tempo como um leigo da lança. Houve até um ponto em sua vida em que até a Mary ousou dizer que ele não merecia empunhar uma lança. O atual Leonel, no entanto, poderia deslumbrar o mundo com uma única jogada. Lança e Clive se encontraram. Green recuou apressadamente para retomar a iniciativa com algum espaço. No entanto, ele sentiu seus movimentos de repente se tornarem lentos enquanto os de Leonel aceleravam. Era como se o atrito no ar o atacasse de todos os lados, fazendo com que parecesse que ele estava tentando se mover através de uma lixa enquanto Leonel era como uma flecha no vento. Green só pareceu perceber depois de várias trocas terríveis que ele estava no meio de um domínio de tipos. A força universal em cascata de cima parecia estar alimentando-o em parte. Infelizmente para ele e muitos outros, ele era completamente incapaz de usar a força universal. Não, era mais preciso dizer que ele era incapaz de usar a força universal que pudesse realmente impactar sua força de combate. Essa era a situação da maioria dos poderosos dos mundos completos. Até os jovens achavam extremamente difícil. A própria Aina não lutou contra uma única pessoa que fez uso da força universal. Leonel era uma anomalia em mais aspectos do que este homem imaginava. De repente, a máscara de bronze prateado que cobria o rosto de Leonel sorriu selvagemente novamente. Os tentáculos prateados balançavam e perfuravam o ar, Force Artes aparecendo nos céus mais uma vez. Mas isso era em um nível completamente diferente. Parecia que um deus do arco estava se aproximando dele. Bang! O ar rachou e Green foi imediatamente dominado. Ele tentou circular sua força, mas mais uma vez, ele descobriu que ela era incrivelmente lenta e não se movia do jeito que ele queria. Green rugiu, seu meio estado de impulso Glaive Force tremeluzindo com uma luz branca prateada. As lâminas de suas Glaives se juntaram em uma ponta tripla e balançaram para baixo como uma. As luzes das lâminas se fundiram em uma e mais que triplicaram em força, cortando as luzes brilhantes dos lasers de Leonel, uma após a outra. Green tossiu um bocado de sangue enquanto era arremessado para trás. Ele caiu pesadamente nas pontas dos pés, mas como se estivesse empurrando contra uma força imóvel. Ele continuou deslizando para trás por várias dezenas de metros antes de conseguir parar. Ele exalou um suspiro pesado, sangue vazando de seus lábios enquanto seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Wicked. Corra. Esta não é uma batalha da qual você pode participar. Ele tinha visto algumas esquisitices cercando Wicked, mas não importava como ele olhasse para isso. Ele não conseguia ver uma quantidade excessiva de força vindo deste jovem. Ficar aqui não lhe faria bem. Ele não sabia como Wicked poderia sobreviver agora que os portais se foram. Ele teria força para atravessar outra bolha? Mas ficar ali era morte certa. Wicked nem olhou para Green, suas sobrancelhas franzidas. De repente Wicked desapareceu e antes que Green pudesse reagir, seu coração foi arrancado das costas. Este último nem teve a chance de ver quem tinha feito isso antes que seu olhar escurecesse. O corpo de Green quebrou e ele caiu em uma poça de seu próprio sangue. Logo, os fios da força anárquica o engoliram. Infelizmente, a menos que você tivesse uma força de estado de criação, a morte em um mundo intermediário era uma morte verdadeira, mesmo para um especialista da nona dimensão. Green provavelmente nunca imaginou que ele cairia assim. Leonel ficou de pé e observou a cena sem muita preocupação, sua lança apoiada em seus ombros e as pedras menores que antes eram seus meteoros flutuando ao redor dele. Ele olhou para Wicked, tentando entender qual era o estratagema desse homem. Se Wicked quisesse, deveria haver uma boa chance de chegar às finais e salvar sua bolha como Aina fez. Não era garantido, pois Aina estava em um nível completamente diferente desse homem, mas Leonel podia dizer que havia uma boa chance de 30% no mínimo. Isso era melhor do que a maioria poderia esperar. Não há necessidade de lutarmos, certo? Wicked disse com um sorriso. Leonel não respondeu. Ele não tinha intenção de deixar esse homem ir, ele era muito variável. Quem sabia do que ele seria capaz? Wicked suspirou. Ai, os jovens são sempre tão indisciplinados. Onde está a justiça? Wicked desapareceu de repente. Capítulo 2631. Wicked ainda parecia uma criança de apenas alguns anos de idade, mas ele não se movia como uma, nem falava como uma. A última vez que Leonel o encontrou, ele já tinha 93 anos, uma idade que não significava muito neste mundo e ainda era considerada firmemente da geração mais jovem. E ainda assim, ele parecia ser capaz de dizer que Leonel era jovem, no mínimo mais jovem do que ele. Essa informação deixou Leonel ainda mais confuso. Ele sabia que Leonel era mais novo que ele e tinha essa força, mas ele ainda estava atacando assim? Da perspectiva de Wicked, ele definitivamente deveria vir de um mundo bolha de grande poder que também preencheu facilmente os requisitos da reunião dos reinos. Embora atacar Leonel e tentar matá-lo o mais rápido possível ainda fizesse sentido, havia algo mais em suas reações e temperamento que não estava, certo. Leonel deu um passo para trás, a pequena figura de Wicked golpeando o ar. Uma linha de marcas de garras apareceu no espaço, as fissuras irrompendo com poder. Wicked atacou como algo entre uma fera furiosa e um irmão mais novo perseguindo o irmão mais velho por intimidá-lo. A visão deixou Leonel ainda mais sem palavras. O que diabos estava acontecendo aqui? Wicked lhe dava uma sensação tão estranha, mas quando ele realmente atacava, ele estava tão fraco? Leonel não gostava de não entender as coisas. O fato de seu crafting ter ficado para trás o incomodava há muito tempo, e agora isso parecia similar. Ele não sentia que seus sentimentos estavam errados, mas as evidências diante dele apontavam para esse fim. De repente Leonel teve uma ideia. Força dos sonhos? Estou sentindo algo vindo dele? Ou alguém o manipulando no fundo? O pensamento foi como um relâmpago e ele pareceu juntar as peças. Mas havia muitas camadas de esquisitices. Como ele matou Green então? Deveria ser que havia mais do que aparentava certamente.
Mas se ele não podia usar esse poder continuamente, por que ele o desperdiçou matando Green quando Green era quem poderia lhe dar uma oportunidade de escapar? Até Leonel estava lentamente destruindo Green, cauteloso com sua força até certo ponto. Wicked era tão estúpido assim? Quanto mais Leonel pensava nisso, mais sentia que não fazia sentido algum. De repente a glabela etérea de Wicked brilhou, seu azul claro se tornando um azul brilhante em um instante. Seu corpo se expandiu repentinamente e ele envelheceu 10 anos, tornando-se um homem forte no auge dos seus 20 anos. Sua força aumentou explosivamente e de repente, uma centelha de relâmpago furioso atravessou a paisagem dos sonhos de Leonel. Uau! Leonel acelerou para trás, piscando no espaço e aumentando cada vez mais a distância entre eles. Não corra agora. Wicked soltou uma risada quase diabólica. Você me fez fazer isso, então vai assumir a responsabilidade por isso. Essa habilidade agora é muito parecida com a habilidade da raça das nuvens de explorar seu potencial futuro em troca do tempo que eles passaram dormindo. Mas parece mutado e distorcido de alguma forma, não para pior, pelo menos não necessariamente. Se eu estiver certo, então ele levou um golpe na mente em troca de poder real. Ele entendeu vagamente algumas coisas sobre as origens de Wicked. O homem foi capaz de incorporar novos caminhos aos seus em troca de se tornar criança novamente. Era por isso que ele tinha 93 anos, e ainda assim parecia uma criança, ou pelo menos costumava ser. Leonel tinha quase certeza de que entre as vezes que Wicked escolheu regredir, ele incorporou as habilidades da raça das nuvens em seu ser. Mas não deveria ser tão simples assim. Ele parecia capaz de usar a habilidade mais livremente do que a raça das nuvens, mas, em troca, ele agia como uma criança quando estava em sua forma infantil, agindo sem pensar e até mesmo fazendo coisas que também não o beneficiavam. Não parecia que ele conseguiu se livrar dessas fraquezas também depois que se tornou um adulto. Em vez de apenas virar e correr, ele estava obcecado em capturar e matar Leonel agora. Isso é super interessante, pensou Leonel. Agora, a questão que ele estava se perguntando era se o manipulador da força dos sonhos que ele havia sentido era o eu futuro, de Wicked, ou se era outra pessoa completamente diferente. Se ele tivesse o processo de pensamento de uma criança, ele definitivamente teria participado da reunião dos reinos e com essa força, ele deveria ter sido capaz de salvar seu mundo bolha. Então por que ele não fez isso? O olhar de Leonel se voltou para o cadáver. Poderia ser. E se a queda da bolha fosse exatamente o que ele queria? Havia várias razões que Leonel conseguia pensar para o porquê, mas agora que ele sentia que tinha a maior parte da história, ele não sentia que era tão necessário obter os detalhes exatos. Isso era. Até que o corpo de Wicked de repente brilhou e seu corpo inchou, com pelos pretos surgindo ao redor dele até que ele de repente se tornou um grande animal com pelos pretos e dourados escuros. A Aurora Panda Negra? Leonel ficou sem palavras. Parecia que ele estava fazendo uma descoberta selvagem atrás da outra. Como um não-humano estava usando o fator de linhagem pelo qual a raça humana era desprezada. Se toda a raça pudesse usá-lo, que necessidade haveria de desprezar humanos em específico? Haha, você provavelmente não sabe o que é isso, certo? Leve suas perguntas para o túmulo. Leonel balançou a cabeça. Isso teria sido, em circunstâncias normais, uma grande batalha. Mas esse idiota realmente expôs tal coisa desnecessariamente. A tábua da vida surgiu de repente na mente de Leonel, e sem conseguir resistir. Bang! Wicked foi jogado no chão com tanta força que as terras negras racharam. Ele estava tão reprimido que não conseguia nem mover um único dedo. Leonel deu um passo e se ajoelhou ao lado de Wicked, que ainda lutava desesperadamente. Fascinante, murmurou Leonel. Uma anomalia que nem mesmo as bestas divinas imaginaram. Ou será que não? Capítulo 2632. Wicked tentou se mover e se contorcer, mas a supressão da tábua da vida era tão firme que ele mal conseguia se mover. Além de alguns sons incoerentes que não soavam muito diferentes de balbucio de bebê, ele não conseguia fazer mais nada. Leonel se abaixou e levantou a cabeça, olhando nos olhos ferozes de Wicked e vendo outra coisa interessante. Será que a razão pela qual ele é um pouco lento não é por uma questão de idade, mas sim por uma questão disto? Os olhos de Wicked estavam cheios de fúria agora, e isso não era muito surpreendente dada a situação. Mas o problema principal não era esse. Em vez disso, parecia que era um pouco demais, quase como se fosse menos preciso dizer que ele estava furioso e mais preciso dizer que ele era feral. Havia uma tênue linha divisória entre os dois, mas olhando para a espuma que saía da boca de Wicked, ficava claro que ela estava mais próxima do último. Os pensamentos de Leonel saltavam de ideia em ideia, mas ele não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Logicamente falando, não há razão para o culto dos três dedos ter tentado apenas influenciar o verso dimensional. Eles definitivamente tinham suas mãos em vários problemas. Até mesmo o culto dos três dedos das bolhas humanas deveria ser apenas uma fachada, ou então não seria digno daquela demonia. Eu já pedi para Anastasia escanear a região deles e ela não encontrou nada de interessante. Pelo menos nada de interessante fora o fato de que todos os inválidos deles já desapareceram. Mas isso, ele é um experimento fracassado então? Mas para isso ser um fracasso, as desvantagens não parecem tão ruins. Ter dificuldade em se controlar era considerado um problema bem substancial. Mas considerando tudo, era bem menor, dependendo da sua perspectiva. Alguém como Leonel preferiria morrer a perder o controle de sua mente. Sua inteligência era provavelmente seu melhor trunfo, mas isso não significava que todos tinham a mesma avaliação de risco que ele. Em uma competição como a Reunião dos Reinos, sua inteligência era quase inútil. De que adiantava tramar nesse tipo de situação? Quando você chegasse à penúltima rodada, as rodadas seriam tão numerosas que mesmo se você conseguisse passar uma ou duas vezes, conseguiria fazer isso 10 vezes. Mas esse é o outro ponto interessante. Por que evitar-o? De repente Leonel entendeu.
Ele nem tinha considerado, mas poderia ser verdade? A estela reunião dos reinos foi projetada pelas bestas divinas da criação. O que aconteceria se alguém com a constituição besta divina da destruição aparecesse de repente dentro de seu reino de influência? A pergunta óbvia então era por que Leonel estava bem. Ele só pôde concluir que a estela era mais inteligente do que o pedaço de rocha do qual foi formada. Ele não só tinha os fatores de linhagem da besta divina da criação, mas também tinha a tábua da vida. Não seria muito tolo para ela mirar nele por uma razão tão arbitrária? Leonel fez um movimento e começou a olhar as coisas de Wicked, mas bem rápido, ele descobriu que não havia nada de importante nele. Quanto aos seus tesouros, eles eram muito sem graça. Leonel não conseguia vê-los como nada além de crafts inferiores. Neste ponto, o que ele poderia criar levaria um mundo semideus para se igualar, no mínimo. Quando Leonel estava prestes a desistir, ele teve uma ideia. Talvez? Ele pressionou a palma da mão contra a testa de Wicked e sua força do sonho surgiu. Era bem difícil invadir a glabela etérea de outra pessoa. Era a localização da alma dela e também era o item mais protegido do corpo. Pode-se dizer que era tanto um benefício quanto um prejuízo que as glabelas etéreas da raça nômade fossem tão grandes. Viva Zoltene, o Todo-Poderoso! Uma onda de força surgiu, atingindo Leonel e fazendo voar. Leonel tossiu um bocado de sangue, seu olhar cintilando com uma luz feroz. Se não fosse por sua armadura divina, aquele golpe o teria matado diretamente. Embora ele tivesse conseguido proteger sua alma, a quantidade de energia que ele precisaria para reconstruir seu corpo teria sido astronômica. O valor de seu corpo agora era muito maior do que tinha sido no passado, especialmente porque seu corpo também era âncora para seu mundo de destruição. Se seu corpo fosse destruído, todo o seu progresso em destruição final seria desperdiçado. A pior parte de tal resultado era que ele perderia seus nodos e estrelas inatos em um vazio sem fim. Embora eles devessem estar tecnicamente em algum lugar, quão impossível seria encontrá-los e amarrá-los a si mesmo novamente? Como se isso não fosse ruim o suficiente, porque isso acontecia sempre que ele conseguia reconstruir seu corpo. Ele retornava imediatamente para a quarta dimensão e não conseguia reconstruí-lo do zero. Leonel tossiu, lutando para se levantar enquanto sua força estelar vital corria para curar seus ferimentos internos. Zolteno. Zolteno. Ele já tinha ouvido esse nome antes também. Quando ele estava limpando os inimigos da terra e abrindo caminho para eles conquistarem a totalidade de seu território, uma das religiões que ele teve que exterminar foi a religião Zoltene. A religião perene tinha sido outra. Leonel sentiu que havia pisado acidentalmente em outra teia. Não foi algo acidental. Ao contrário, ele já estava sendo enrolado na armadilha de outro e nem percebeu. Essas questões eram muito maiores do que ele imaginava e parecia que já havia deuses envolvidos. Não foi coincidência. O fato de Wicked ser um seguidor devoto de Zoltene e também um enviado da destruição? Era absolutamente impossível que essas duas coisas não estivessem relacionadas. E se de alguma forma isso acontecesse, seria a maior coincidência do mundo. Capítulo 2633. Depois de um tempo, os ferimentos de Leonel finalmente estavam em um estado semidecente. Ele tinha sido pego de surpresa antes, e ele realmente sentiu que poderia potencialmente fazer algo para lidar com a situação dessa vez. No mínimo, o tablet da vida pode ser capaz de ser uma mão amiga. Mas, deuses não eram algo que ele queria tocar com uma vara de 10 pés agora. Se ele fosse muito teimoso e trouxesse a ira deles para baixo, ele não estaria ferrado? Havia uma diferença entre as raças semideuses e os deuses reais. Era uma questão de compreensão e força pessoal. Sem formar um Dharma, não se poderia nem exibir as habilidades de um deus. E sem formar um ídolo, não se poderia ser um deus verdadeiro. Ele não sabia em qual dessas categorias Perene ou Zoltene se encaixavam, mas, independentemente de qual fosse, era impossível formar qualquer uma delas sem uma força do estado de criação. Bem, a menos que você fosse a esposa dele, mas essa era uma situação um pouco especial. Aina não havia formado um Dharma nem um ídolo. Em vez disso, ela havia formado um quase-Dharma, algo que a maioria não poderia esperar formar. A única razão pela qual isso foi possível foi por causa do deus Berserk, fator de linhagem dela. Leonel até teve a sensação de que a palavra Deus naquele título foi escolhida propositalmente. Uma das maiores técnicas das 4 grandes famílias era a capacidade de formar uma manifestação. Aina conseguiu desbloqueá-la após testemunhá-la pela primeira vez durante o ataque da raça das nuvens à Terra, mas desde então, ela não a usou. Parecia que o motivo para isso era porque ela estava tentando aprender a usá-lo de uma maneira melhor e no final, ela claramente conseguiu. Claro, essas eram questões que Leonel naturalmente entendeu através da memória de Aina. Tudo isso para dizer que mesmo que fossem apenas de raças semideuses ou mesmo de raças mortais abaixo delas, Perene e Zoltene já haviam se livrado de quaisquer limitações que suas raças originais já tiveram. Leonel não sabia qual era a raça de Perene, mas sabia com certeza que Zoltene era um nômade. A conexão era clara e parecia tornar os esquemas que ele tentava destrinchar ainda mais complexos. Ou muito mais simples do jeito que ele pensava. Anastasia, se eu colocá-lo no seu mundo, isso causará problemas? Não, Anastasia respondeu simplesmente. Leonel sorriu. Era isso que ele gostava de ouvir. Com o movimento, ele puxou Wicked para o cubo segmentado. Sob a supressão da tábua da vida, ele não conseguiria resistir mesmo se quisesse. O sorriso de Leonel desapareceu e sua expressão ficou séria. Agora, ele estava entre a cruz e a espada. Por um lado, ele sentiu que Wicked definitivamente não era um peão normal de Zoltene. Parecia mais inteligente simplesmente deixá-lo ir. Mas por outro lado, era mesmo? Se ele o deixasse ir, ele não poderia controlar o que poderia acontecer. Só o fato de ele ter suprimido Wicked tão facilmente exporia o fato de que ele tinha a tábua da vida, e assim sua identidade. No final, ele teria que correr o risco de capturá-lo. Por enquanto, era o único caminho a seguir. A confiança de Anastasia também era uma grande garantia para ele. Hora de Bang!
Aina foi aterrissada por Leonel em um relâmpago negro. Terminou? Ela perguntou. Por enquanto, havia apenas o especialista da nona dimensão aqui. Que tal do seu lado? 3. Leonel riu. Ele não acreditava que eles tinham se reunido daquele jeito. Era mais provável que Aina tivesse ido e limpado 3 áreas sozinha. Ele não a culpou. Ela provavelmente queria desabafar. Ter que lutar contra aqueles idiotas por tanto tempo sem poder usar sua soberania de sangue deve ter sido sufocante. Há um pequeno problema aqui que pode adicionar algumas variáveis, mas não há muito que possamos fazer sobre isso agora. É ruim? Leonel ficou em silêncio por um longo tempo, sem saber como responder. Potencialmente. Dependeria. Estou pensando em termos do pior cenário, mas teremos que estar mais preparados. Primeiro, quero ir ao culto dos 3 dedos e verificar a situação deles pessoalmente. Precisarei usar minha adorável esposa como escudo. Aina sorriu, mas não disse muita coisa. Pegando a mão dela, os dois desapareceram. Ninguém da bolha humana parecia estar ciente de que um jovem casal os havia salvado de mais uma calamidade. A bolha do culto. Após a fusão das 6 bolhas em uma, a bolha do culto acabou na pior situação. Esta foi uma realidade infeliz causada pelo fato de que eles eram a vanguarda das 3 bolhas humanas para começar. Para piorar ainda mais as coisas, muito do seu território foi ocupado pela formação em larga escala que foi formada em preparação para o enredo da bolha humana. Devido a isso, o culto bolha enfrentou os ataques de maior escala. No entanto, a bolha do culto também foi a única bolha humana praticamente forjada para a guerra. Foi a mais cruel das bolhas e todos os que nasceram aqui foram temperados por sangue e fogo. Como resultado, mesmo que estivessem na pior situação, seu resultado também foi melhor do que os outros. Quando Leonel e Aina apareceram na região, porém, ele franziu a testa. Molexi, ela não está aqui? Anastasia, onde ela está? Ela? Anastasia ficou em silêncio por um momento antes de parecer surpresa com alguma coisa. Não consigo encontrá-la em lugar nenhum, mas sua nave de voo parece ter sido abandonada aleatoriamente. Há algumas pessoas que vasculharam coisas dentro dela, mas, fora isso, ela parece ter desaparecido. Leonel franziu a testa sem saber o que fazer com isso. Ele pensou na possibilidade de que alguém a tivesse matado, mas algo parecia suspeito. O que aconteceu com o tablete preto dela? Pare! Este é o território de... Leonel e Aina passaram, ignorando o súbito fluxo de guerreiros. Capítulo 2634. Leonel saiu andando e Aina se separou dele, começando uma batalha própria. Ele não conseguiu evitar sorrir para si mesmo. Ele teve que admitir que confiar em Aina quando ele tinha certeza de que ela não acabaria machucada ou machucada lhe dava um tipo de sentimento único. Ele apareceu dentro do complexo do culto dos 3 dedos e franziu a testa. A maioria dos que tentaram se fixar nele foram rapidamente derrotados por Aina e nem mesmo suas roupas ficaram amassadas no final. O complexo em si ainda era parecido com um grande hangar de avião, mas as caixas densas e empilhadas não estavam em lugar nenhum. Em vez disso, havia marcações no chão, gravuras que provavelmente estavam escondidas sob as caixas. Leonel caminhou até o final do grande hangar, mas não encontrou nada. Fofo. Leonel de repente bateu o pé e uma onda de força dos sonhos percorreu as gravuras no chão, e num piscar de olhos, ele desapareceu. Quando a visão de Leonel clareou, ele se viu em um mundo muito parecido com um mundo intermediário. No entanto, não exatamente. Em vez de ondas rolantes de escuridão, havia muita rocha que parecia esculpida em obsidiana. Mas em vez de ser como vidro, Leonel sentiu que mesmo se atacasse com toda a sua força, não faria bem algum. Ele franziu a testa por um momento e sua força terrestre surgiu em uma onda nebulosa, mas logo suas sobrancelhas se ergueram. Eu posso controlar a Terra em um mundo intermediário, mas não aqui? Leonel olhou ao redor mais seriamente. Havia uma leve supressão ao redor dele, mas ele a ignorou com facilidade. A gravidade era pesada e o ar parecia ainda mais pesado. Mover-se parecia como se ele estivesse tentando nadar em petróleo bruto. Quem? Uma voz estrondosa ecoou e um jovem desceu dos céus com um forte boom. A cabeça de Leonel se inclinou para o lado, olhando para a cauda que balançava atrás do jovem. Era uma cauda de um preto sombrio. Às vezes se dividia em 2, 3 ou até mais formas, mas no final voltava a ser uma única forma de unidade. O jovem tinha uma força imponente e parecia pronto para dar um soco em Leonel, mas quase instantaneamente caiu de joelhos com tanta força que o chão tremeu mais uma vez. Um ponto brilhante de arco-íris surgiu da testa de Leonel antes de desaparecer lentamente. O jovem, que estava preparado para a batalha, de repente tremeu de medo. Leonel, no entanto, franziu a testa. Primeiro foram as 4 grandes famílias que simplesmente desapareceram. Depois houve o pavilhão dos sonhos que na verdade acabou sendo um poço mais profundo do que eu esperava. E agora o culto. O culto pode ser usado. As palavras de seu avô de repente brilharam em sua mente como um relâmpago. Todo esse tempo, Leonel estava se perguntando onde seu avô estava. Parecia que se ele tinha tanta preparação, por que ele ainda estava esperando? Mas quanto mais ele aprendia sobre quão profundas eram as águas deste mundo, mesmo apenas nas bolhas humanas, mais ele entendia o quão complicado era esse assunto. Talvez até agora. O imperador Gervais Falk simplesmente não estava pronto. Ou isso, ou ele estava esperando o momento perfeito. Quem é você? Leonel disse com uma voz grave e profunda. Eu, estimado ancião, eu sou Dracar. Posição. Leonel comandou. A cabeça de Dracar desceu ainda mais em direção ao chão. Eu não tenho uma patente, estimado ancião. Leonel Morales. Ordem da Estrela Sábia? Nível de autorização. Novato? Contribuição? Vida? Ouro, 2. Prata, 2. Bronze, 2. Preto, 7.827.710.
Comum, 3.399.382.297.475. Mesmo depois de todo esse tempo, Leonel só havia evoluído de aprendiz para novato, mas parecia que esse Dracar não tinha classificação alguma. Aprendiz, novato, acólito, iniciado, discípulo, adepto, ascendente, semideus e deus. Esses eram os níveis de liberação, cada um permitindo que um estoque muito maior de técnicas e habilidades fosse aberto. A maior mudança foi honestamente que suas contribuições de bronze aumentaram em 1. Pelo entendimento de Leonel, esse aumento de 1 na verdade nem veio dos membros do conselho, mas sim do usuário da força do tempo, curiosamente. Leonel percebeu que contribuições acima do nível preto eram incrivelmente raras, e isso realmente colocou em perspectiva o que os talentos de Aina e Goggles representavam. Ele nem precisou se esforçar muito. Enquanto sua força dos sonhos pudesse suprimir o alvo, a tablet da vida poderia automaticamente pegar essas habilidades e fatores de linhagem, algo que era muito mais conveniente do que a maneira como a tablet prata funcionava. Foi uma pena que ele não tenha conseguido usá-lo da mesma forma contra os participantes do verdadeiro mundo dos sonhos, por razões óbvias. De qualquer forma, se o que esse jovem disse fosse verdade, parecia que até mesmo ser intitulado aprendiz era algo chocante. De repente, houve uma mudança no mundo ao redor deles e várias figuras começaram a aparecer, cada uma com uma cauda sombria própria. Para surpresa de Leonel, ele reconheceu imediatamente 2 deles. O primeiro foi Radlis, o jovem da família Umbra, mas Leonel achou isso muito mais aceitável do que a segunda pessoa que viu, Celtin. Ela era tia de Radlis e uma mulher que Leonel havia matado pessoalmente com suas próprias mãos. Naquela época, ela tentou ficar com a tábua de bronze que ele havia dado a eles como um sinal de amizade e ele não tinha paciência para lidar com traidores. Então ele a matou diretamente e então levou a tábua de bronze embora. Ele tinha a habilidade de reanimá-la naquela época, mas por que ele deveria ter feito isso? Ela se achava acima dele e naquele ponto da vida dele. Dizer que ele tinha pouca paciência para pessoas com tais atitudes era nada menos que um eufemismo. Leonel pôde ver imediatamente a raiva deles quando seus olhos pousaram nele, mas seu olhar já havia se deslocado para a terceira pessoa que ele reconheceu. Essas pessoas realmente tratam a vida e a morte de forma muito casual. Por que é que todo mundo com quem eu não me importo em me importar continua voltando? De pé no alto dos céus, uma mulher com uma beleza indescritível estava com uma longa cabeça de cabelos brancos esvoaçantes. Era ninguém menos que Ania, alguém que Leonel também tinha absoluta certeza de ter massacrado. Que merda! Leonel não conseguiu deixar de ficar um pouco irritado. Capítulo 2635. Leonel fechou os olhos. Era pior do que apenas aborrecimento. Ele realmente se sentia bem bravo agora. Não era racional, mas esse tipo de coisa nunca tende a ser. Que direito essas pessoas tinham de voltar à vida quando ele ainda não havia encontrado uma maneira de fazer o mesmo por seu pai? Ele respirou fundo, sentindo o vento ao redor girar amplamente. Respire. Leonel de repente sentiu várias intenções maléficas se aproximando dele. Seus olhos se abriram e a tábua da vida tremeu. A maioria diante dele caiu de joelhos, completamente incapaz de resistir à mudança repentina. Ele colocou uma mão na testa e foi embora. Se ele ficasse aqui, ele realmente acabaria matando essas pessoas. Delas, talvez só Ania merecesse. Embora ele também estivesse muito insatisfeito com Celtin, ele havia se acalmado desde então. A ofensa dela também não era realmente digna de morte. Mas se essas pessoas começassem a cutucar e provocar seu temperamento quando ele já estivesse em péssimo estado, ele provavelmente acabaria fazendo algo do qual se arrependeria. As palavras do avô dele eram que o culto era útil. Como eles poderiam ser úteis se estivessem mortos? Então ele foi embora, ignorando completamente as pessoas ajoelhadas, enquanto começava a andar pelo mundo, tentando ver o que havia de tão especial nele. Conforme os minutos passavam, sua irritação lentamente desapareceu e ele balançou a cabeça. Um suspiro saiu de seus lábios enquanto ele olhava para cima. Ele não estava disposto a desistir. Ele não estava disposto a desistir de seu pai. Não estava disposto a resignar sua mãe a um destino de estar sozinha. Não estava disposto a permitir que as regras deste mundo ditassem suas ações. Tudo que ele aprendeu pareceu tornar seus desejos cada vez mais difíceis, impossíveis até. Ver essas pessoas vivas o atingiu em um lugar que ele nem queria considerar antes. De certa forma, o fato de ele mesmo tê-los matado foi o pior tipo de tapa na cara. Aqueles que ele queria que permanecessem mortos estariam vivos. Aqueles que ele queria que estivessem vivos permaneceriam mortos. Que mundo fantástico era esse? Leonel caminhou até o ponto em que não conseguia nem ver aquelas figuras ajoelhadas. Mesmo assim, ele tinha certeza de que elas ainda estavam sob sua supressão. A quantidade de controle que a tabuleta da vida tinha sobre o fator de linhagem da Estrela do Norte era quase assustadora. Mas se ele pensasse bem, talvez não fosse tão normal que a tábua da vida fosse reivindicada. Molexi provavelmente era uma ordem das estrelas sábias. Ela também deveria ser capaz de entrar e sair facilmente do pavilhão dos sonhos, mesmo que não se juntasse a eles. Mas ela nunca conseguiu reivindicar a tablet da vida para si mesma. Claro, havia uma possibilidade de que isso fosse apenas devido à existência de Rei. Mas neste caso, o que a impediu por tanto tempo após sua morte? Agora, ela desapareceu misteriosamente e... Leonel olhou para cima e viu uma cena preocupante. Na estátua de um cauda de sombra, uma fera com uma forma selvagem e amorfa, tão grande que poderia consumir um planeta e tão etérea que parecia real e não real ao mesmo tempo. Dizia-se que olhar para uma besta divina da destruição poderia matá-lo. Embora olhar para um enviado da destruição não fosse nem de longe tão perigoso, ainda era um risco substancial por si só.
mesmo que fosse apenas uma representação. Mas Leonel não sentiu nada. Um relâmpago brilhou de repente ao lado de Leonel e a faísca formou uma beleza familiar. Leonel sorriu. Você parece gostar muito dessa nova forma de movimento. Você não gosta? Quem disse isso? Leonel riu. Eu ganho uma esposa vampira, súcubo. Eu, de 5 anos, estaria gritando. Aina riu, pegando a mão de Leonel enquanto olhava ao redor. O que está acontecendo aqui? Leonel suspirou. Mais besteira, infelizmente. Só não sei bem o quão fundo isso vai. Eu conheci um nômade que participou da seleção, e de alguma forma ele tinha um fator de linhagem que somente humanos deveriam ser capazes de desbloquear. Então eu descobri que ele tinha laços com um deus. Dito isso, o fator de linhagem é o mesmo usado pelas pessoas do culto dos 3 dedos, e foi supostamente fundado pela demonia, pelo rei e pelo imperador prateado. Mas pelo menos 2 desses fundadores não fazem sentido algum, dado o que sabemos. Então tenho a sensação de que a história contada para apaziguar o verso dimensional provavelmente não é a história verdadeira, e pode ser o caso de que havia 2 outros fundadores dos quais não temos conhecimento, ou pode ser o caso de que o 3, em seus nomes se refira a algo totalmente diferente. Há também a chance de que Nômade e Zoltene não tenham nada a ver com o culto dos 3 dedos e que, em vez disso, haja diversas forças em jogo. No final das contas, é tudo bobagem. Mais lixo histórico multicamadas que não significa quase nada. Aina sorriu, sabendo que a frustração de Leonel não tinha nada a ver com tentar descobrir tudo isso. Ela conhecia bem o marido. O que ele mais gostava de fazer era descobrir coisas, especialmente quando isso era algo que ninguém mais conseguia descobrir. Ela encostou a cabeça no ombro dele enquanto ouvia seu discurso. Por fim, ele exalou. A realidade é que provavelmente há várias facções em jogo aqui, várias pessoas que querem pegar o que restou dos enviados e moldá-los à sua própria imagem, e os humanos são apenas um peão conveniente para esse fim. Você encontrou algum inválido? Leonel perguntou de repente. Não vi nenhum deles. Os olhos de Leonel se estreitaram. Poderia ser que só havia um e ele o matou naquela explosão? Ou havia um oleoduto que enviava inválidos para fora daqui? Ou mais precisamente, inválidos variantes. Não tem ninguém por perto, disse Aina, piscando inocentemente. Leonel piscou. Você está tentando me seduzir enquanto estamos no meio da guerra? Sim. Aina assentiu seriamente. Súcubo, de fato. Leonel sorriu e levantou sua súcubo vampira. Capítulo 2636. Demorou algumas horas até que Leonel e Aina retornassem para as pessoas ajoelhadas. Agora que ele estava olhando mais profundamente, ele notou algumas coisas. Havia menos de 100 deles. Apenas 3 deles estavam na 9ª dimensão, mas não havia nenhum único especialista da 8ª dimensão. O segundo nível de força começou em Ania, que estava na 7ª. Ainda havia mais para explorar neste mundo, mas Leonel sentiu que não deveria por enquanto. Como ele havia dito, essas águas eram mais profundas do que ele sabia, e aquela estátua de cauda de sombra provavelmente era apenas a ponta do iceberg. Bem, foi engraçado dizer isso considerando o que eles tinham acabado de fazer sob aquela estátua. Mas isso não veio nem aqui nem ali. Leonel sorriu fora de si, seu humor sombrio tendo desaparecido no vento. De pé com a mão de Aina na sua, ele não podia mais se incomodar em dar a mínima para mais nada. Essas pessoas eram irrelevantes para ele, e eram úteis apenas para atingir seus fins. Nada mais, nada menos. Ele lançou um olhar rápido e seu olhar pousou em Ania e Celtin. Vocês dois venham para frente. Ania, comparada a Celtin, era muito mais obediente. Havia uma expressão graciosa em seu rosto e seu comportamento era exatamente como Leonel se lembrava. Mesmo depois de ser forçada a se ajoelhar por tanto tempo, ela não perdeu nada daquele porte. Celtin, no entanto, estava muito relutante. Havia uma grande quantidade de humilhação escondida no fundo de seus olhos, e parecia que mesmo agora, ela sentia que deveria estar acima de Leonel. Aqueles eram olhos dos quais Leonel se lembrava muito claramente. A briga deles não precisava ser tão terrível, mas fosse Celtin ou Leonel, ambos eram infinitamente orgulhosos e não estavam dispostos a aceitar perdas. Por que há tão poucos de vocês? Leonel perguntou a Ania. As mãos de Ania se fecharam na frente dela, descansando gentilmente logo abaixo da cintura. Ela usava um véu familiar, mas seu vestido era preto, em forte contraste com seu cabelo branco esvoaçante. Era difícil associar essa mulher a um demônio. Na verdade, assim como Aina, era difícil associá-la a humanos também. Ambas pareciam muito mais com espirituais. Ania não hesitou em responder, aparentemente não sentindo nenhum tipo de ódio por Leonel tê-la matado pessoalmente. Essas são todas as pessoas que já tivemos, ela disse suavemente. O número que poderia chegar aqui é muito pequeno, e embora os mundos incompletos fossem uma boa chance de aumentar o número que poderia enfrentar com sucesso o fator linhagem, muitos foram sacrificados. Era preciso lembrar que, embora a raça humana tenha sido o único experimento bem-sucedido, isso não significa que todos eles foram bem-sucedidos. Dos humanos que permaneceram nos mundos bolha, não havia nenhum com a capacidade de enfrentar o fator de linhagem da Estrela do Norte. Embora Leonel não soubesse agora, as famílias Constelação eram um excelente exemplo disso. Os mundos incompletos se tornaram um terreno fértil para reviver fatores de linhagem há muito perdidos. Mas, estranhamente, algo que começou como o último esforço dos Falques acabou beneficiando muitas outras pessoas. Isso fez você pensar. E isso inclui seus inválidos variantes e sábios? Eles foram sequestrados, Ania disse suavemente.
Os olhos de Leonel se estreitaram, mas ele não perguntou mais sobre esse tópico. Ele podia confiar em Aina para proteger sua mente, mas não nessas pessoas. Elas eram praticamente molengas em suas mãos, muito menos nas mãos de um verdadeiro especialista. Se ele tivesse que adivinhar, essa versão dos cultos dos 3 dedos era provavelmente uma âncora deixada no mundo humano para que o verdadeiro culto tivesse um ponto de apoio para interferir nos mundos incompletos. Agora que haviam terminado seus experimentos, eles pegaram o que era útil e abandonaram o que não era. Não abandonado. Posso pensar em dezenas de usos para essas pessoas que podem variar de qualquer coisa, desde usá-las como bode expiatório para ofuscar seu envolvimento no futuro, até esperar que elas se misturem com seus companheiros humanos e desencadeiem mutações inesperadas. Leonel mergulhou em seus pensamentos por um momento e então olhou para Celtin. Sua família Umbra cortou conexões com o culto dos 3 dedos. Por que você está aqui? Celtin cerrou os dentes, mas exalou um suspiro. Não havia escolha no assunto. Aqueles que conseguiram sobreviver foram trazidos para cá e ponto final. Sobreviver a quê? Eu não sei, mas como você pode ver, nossos números costumavam ser muito maiores do que isso. Celtin quase rosnou. Leonel assentiu. A família Umbra era de fato muito maior do que isso. Mas agora havia menos de 100 pessoas aqui no total. Ele estendeu a mão e de repente agarrou o pulso de Celtin. Ela tentou resistir, mas mesmo sem seu tablet da vida, ela não era páreo para ele. Seu aperto era como um torno e não cedeu nem um pouco enquanto ela tentava se afastar. Leonel ignorou a luta da mulher, tentando ver alguma coisa. Então ele percebeu, as feridas. Eles estavam escondidos e quase indetectáveis. Mas isso era porque eles já tinham se curado há muito tempo. Mesmo assim, seus sentidos conseguiam captá-los. Por que os órgãos internos dela têm tanto tecido cicatricial? Leonel a soltou e pegou o pulso de Ania. Ao contrário de Celtin, ela não resistiu nem um pouco. Qual era o sentido? Interessante. Ania não tem as mesmas cicatrizes. Leonel examinou todos e verificou um por um, e para sua surpresa, Ania e os especialistas da 9ª dimensão foram os únicos que saíram ilesos. Seu mundo dos sonhos organizou as cicatrizes e seus parâmetros e ele sentiu que entendia. Pedaços deles foram cortados e crescidos novamente como se alguém estivesse tirando amostras deles. Então por que Ania e aqueles 3 foram poupados? Leonel sentiu que entendia isso também. Eles eram mais valiosos. Se essas pessoas queriam usar a raça humana como bode expiatório para esconder suas ações no futuro, como cada membro do suposto culto, poderia ser um fraco. Não, eles precisavam de pessoas que fossem dignas de carregar seus pecados e, por isso, não podiam se dar ao luxo de matá-las ou fazer experiências com elas. Essas pessoas eram praticamente incubadoras humanas, renascidas sem outra finalidade senão suprir seus próprios órgãos internos. E por quê? Bem, isso também parecia óbvio. Não era para que gente como Wicked pudesse ganhar um fator de linhagem que ele não tinha nada a ver com ter. O mais triste é que Celtin e os outros nem pareciam estar cientes. Capítulo 2637. Leonel ficou em silêncio por um longo tempo. De repente, ele sentiu que essas pessoas eram bem lamentáveis. Eles são a bomba relógio que essas pessoas deixaram na raça humana, hein? Embora Leonel pudesse pensar em outros motivos pelos quais eles poderiam ter sido deixados para trás dessa forma, ele sentiu que esta tinha mais de 60% de chance de que isso estivesse correto. Se o que estou pensando for verdade, então provavelmente há uma chance maior que 60% de que isso esteja relacionado às facções divinas que querem que os humanos sejam eliminados da face da existência. Os pensamentos de Leonel saltavam de um lugar para outro, a maioria incoerentemente. Talvez apenas os maiores usuários de força dos sonhos existentes pudessem seguir seu processo de pensamento. No final, ele avaliou tantas possibilidades que, estatisticamente falando, ele tinha, na melhor das hipóteses, uma chance de 1 a 2% de estar certo. Tudo bem. Você e você. Leonel apontou várias pessoas e jogou o resto no cubo segmentado. Me siga. Entre as pessoas que Leonel convocou estavam Ania e Celtin, assim como um dos especialistas da 9ª dimensão e Dracar. Ele podia sentir que essas pessoas tinham almas fortes o suficiente para suportar o pavilhão dos sonhos e a existência delas tornaria as coisas mais convenientes para ele. Ania, em específico, seria uma grande bênção para ajudar a mudar um pouco as proporções e talvez abrir mais opções no futuro. Logo, Leonel retornou ao pavilhão dos sonhos. Ele também trouxe Goggles e Amon, permitindo que eles aproveitassem ao máximo o ambiente do pavilhão dos sonhos. De agora em diante, vocês são membros do pavilhão dos sonhos. Tenho certeza de que entendem que usar seu fator de linhagem da Estrela do Norte aqui é proibido. Leonel falou aos membros do culto após mandar Goggles e Amon embora. Aumentem sua compreensão da força dos sonhos, façam algo decente com suas circunstâncias, e talvez vocês também possam fazer algo de vocês mesmos. O especialista da 9ª dimensão não conseguiu conter sua confusão. Ancião, este não é o pavilhão dos sonhos? Como? Eu sou o chefe do pavilhão, é assim. Os olhos do especialista da 9ª dimensão se arregalaram, incapaz de entender o que acabará de ouvir. Leonel acenou com a mão e saiu, segurando a de Aina na outra. Quase no momento em que eles saíram, o mundo se partiu novamente. Parece que é a hora do segundo round, disse Leonel rindo. Aina sorriu. Vamos. Os dois explodiram em uma explosão de velocidade e desencadearam outra rodada de carnificina no mundo intermediário. Mais uma vez, o final foi previsível. Raça das nuvens desta vez. Isso poderia ter sido muito perigoso. Leonel exalou um suspiro. Se eles conseguissem se infiltrar na bolha e se unirem à raça humana, seria muito difícil eliminá-los. A raça das nuvens inevitavelmente tinha maior capacidade de sobrevivência nesse tipo de situação. Infelizmente para eles, não havia uma maneira fácil de entrar nessa bolha sem expor sua localização para Leonel. Bem, havia maneiras, mas o problema era que os mundos com acesso a tais métodos definitivamente passaram pela reunião dos reinos com facilidade.
Mas eles ainda não chegaram, hein? Essas pequenas invasões, principalmente de mundos desesperados tentando se agarrar a uma última esperança, definitivamente não eram o que Leonel estava esperando. Ei, Anastasia, você acha que é possível escanear as afinidades de todos como você fez com os nodos inatos deles naquela época? Sim, eu posso fazer isso, respondeu Anastasia. Parece bom. Você consegue encontrar todos com afinidade forte o suficiente com a força dos sonhos para entrar no pavilhão dos sonhos? Quanto é isso? Leonel sorriu amargamente, então, após um pensamento, ele acenou com a mão e formou um clone com sua força emulação espacial. Após mais um pouco de pensamento, ele formou mais 2. Dê-me uma estimativa de quantas pessoas existem que podem atender a esses 3 padrões. Destes 3, um era um requisito mínimo, e eles deveriam ter uma chance decente de atingir o estado de impulso. O segundo tinha uma boa chance de pelo menos chegar a meio passo do estado de vida, e o terceiro era um pouco ridículo e tinha pelo menos cerca de 80% de seu próprio talento. Leonel continuou com seus negócios enquanto Anastasia começou sua varredura. Deveria ser mais rápido nesses mundos completos, pois havia menos espaço vazio para se mover em comparação aos mundos incompletos. Como esperado, Anastasia levou apenas algumas horas para retornar com uma resposta. A 1273 da primeira vez, 13 da segunda e 1 da última. Leonel congelou. Tantos assim? O que mais o surpreendeu foi que havia uma pessoa com 80% do seu talento. Bem, 80% do seu talento na força dos sonhos. Isso foi absolutamente ridículo. Mostre-os para mim, disse Leonel. Ele não precisava se preocupar com a diferença entre ele e Anastasia em termos de capacidade mental naquele momento, porque um número de pouco mais de 1000 não era suficiente para abalá-lo. Ele aceitou com absoluta facilidade, mas ficou surpreso quando viu quem era essa pessoa com 80% de seu talento na força dos sonhos. Era uma mulher, e uma mulher que ele já havia conhecido naquela ocasião. Era ninguém menos que Syndra, uma das generais da Legião de Assassinos e a mulher que parecia um pouco interessada demais no pai de Aina. Mas ela não usa a força dos sonhos de jeito nenhum. Foi então que Leonel entendeu. Até ele, que tinha uma grande afinidade com a força dos sonhos, começou usando apenas a força da alma. Só quando foi para uma cidade de recrutamento de Montanha Coração Valente é que ele conseguiu trocar sua força da alma pela força dos sonhos. Mas quantos ousaram fazer isso? A menos que você tivesse outro especialista em força dos sonhos para verificar seu talento sem o risco potencial, que arriscaria perder a cabeça para verificar sua afinidade com força dos sonhos. Além disso, considerando que havia trilhões de humanos, esse número não era lamentavelmente pequeno. Aquela mulher também usou a força da luz, se bem me lembro. Isso é uma coincidência? Um sorriso se espalhou pelos lábios de Leonel. Essa era uma notícia muito melhor. Se sua conjectura estivesse correta, isso seria muito útil. Anastasia, escaneie os demônios também. Eles já estão presos no mesmo barco que nós, então é melhor aproveitar. Peguei você. Leonel disparou para longe. Parecia que era hora de ele fazer mais um pouco de recrutamento de sequestradores. Capítulo 2638. Syndra franziu a testa quando viu o cristal que Leonel estava lhe entregando. Primeiro, ela ficou em choque que esse garoto a encontrou. Depois que a legião de caçadores se dispersou, os comandantes foram os únicos que não seguiram para o cubo segmentado junto com Leonel. Obviamente, isso foi porque eles realmente não queriam colocar suas vidas nas mãos de Leonel. Isso deixou Syndra se sentindo um pouco em conflito. Era uma desculpa, honestamente. Eles estavam dispostos a confiar nele com as vidas de todas aquelas pessoas, mas não as suas próprias. Isso mostrava que a legião de caçadores já estava acostumada demais a liderar. Era um sintoma familiar de poder. Eventualmente a corrupção se infiltraria. Claro, as coisas não eram tão exageradas. Mas se realmente chegasse um dia em que a legião de assassinos fosse vitoriosa, as coisas não iriam dar muito errado muito rápido. Não sou especialista em força dos sonhos, ela disse levemente. Você simplesmente não acha que é, mas eu posso sentir isso em você. Agora que ele estava procurando por isso, sem mencionar o fato de que sua força dos sonhos havia atingido um novo nível, Leonel tinha certeza de que Anastasia estava certa. Sua métrica de 80% era um pouco grosseira, e seria difícil dizer por um tempo se Syndra realmente tinha esse potencial ou não. Mas o que era certo era que seu talento em força dos sonhos era extraordinário. Ela hesitou por um momento. Ela sentiu que Leonel provavelmente não estava mentindo para ela, mas ela achou difícil simplesmente confiar nele. Só o fato de ele tê-la encontrado neste vasto mundo significava que eles nunca realmente deixaram seu alcance de influência. Poderia ser que a razão pela qual ele nunca se importou em impedi-los era porque ele sabia que poderia encontrá-los novamente sempre que precisasse? Esse era um pensamento bem assustador. Leonel inclinou a cabeça para o lado antes de recolher a mão. Syndra franziu a testa. O quê? Vamos lutar, Leonel disse de repente. Syndra ficou sem palavras. O que tudo isso quer dizer? Bem, você acha que estou tentando te enganar, não? Não será fácil perceber depois de um treino? O sorriso de Leonel de repente deixou Syndra um pouco irritada. Claramente, ele estava dizendo que não precisava enganá-la porque ele era muito mais poderoso para começar. No final das contas, ela estava apenas na 8ª dimensão, e isso deveria significar muito, especialmente quando seu inimigo estava apenas na 5ª. Mas havia algo sobre Leonel que a deixava particularmente desconfortável. Syndra suspirou. Não há necessidade disso. Eu vi a batalha de Aina, sei que ela é muito poderosa. Isso não vem ao caso, Leonel sorriu. Pelo que você sabe, estou fazendo isso pelas costas dela e posso estar apenas tentando te enganar, certo? Tudo bem, você não precisa me humilhar. Eu entendo, Syndra balançou a cabeça e estendeu a mão para o cristal da força dos sonhos.
Leonel riu e tirou o cristal da força dos sonhos. Ele não conseguiu deixar de se lembrar do Eamon excessivamente cauteloso naquele momento. Ele não estava tentando humilhar Syndra, mas ele só queria lembrá-la de que suas reservas eram bobas. Ele realmente não precisava ir tão longe para enganá-la, e se ele só quisesse influenciá-la com força dos sonhos, ele poderia fazer isso com o seu próprio. Ele certamente não precisava usar um cristal da força dos sonhos como proxy. O que Leonel ainda não percebeu foi o quão precisas suas deduções eram. Syndra foi de fato quem guiou Eamon, e este último claramente foi influenciado por sua cautela também. Bum! Uma névoa prateada irrompeu de Syndra. Ela se moveu tão violentamente que perfurou um pilar nos céus bem acima. Leonel sorriu antes que sua expressão mudasse repentinamente. Merda! A aura de Leonel entrou em erupção, e quando a de Syndra estava prestes a atingir um novo reino, ele colocou a mão em seu ombro e a puxou para dentro do cubo segmentado. Syndra estava distraída demais para lutar contra a mudança repentina. Assim como Leonel no passado, memórias de toda a sua vida surgiram uma após a outra, desde o dia em que nasceu até o presente. Ela não tinha nenhum recurso sobre ela porque sua mente estava totalmente puxada por esses pensamentos e memórias. Então, naquele momento bem alto no céu, o contorno de uma coruja familiar se formou, um chamado que soava semelhante ao das fênix dos mitos e lendas cruzando os céus como um relâmpago brilhante. Leonel exalou um suspiro e balançou a cabeça. Essa foi por pouco, muito por pouco. Ele simplesmente não esperava que o despertar do fator de linhagem de Syndra fosse tão violento. Honestamente, foi difícil lembrar do seu porque ele também estava perdido em meditação na época. Claramente, porém, isso estava em um nível completamente diferente. No Dimensional Verse, a coruja estrela da neve era apenas um mero fator de linhagem da sexta dimensão. Mas claramente, em mundos completos, esse título tinha muito mais peso do que parecia. Isso fazia sentido. As forças nesses mundos completos estavam em um nível completamente diferente e as dimensões tinham pesos completamente diferentes. Eurion não estava apenas na quinta dimensão? Mas quanta força ele tinha? Claramente, uma dimensão poderia significar coisas muito diferentes para pessoas muito diferentes. Mas não era só isso. O fator de linhagem coruja estrela da neve de Syndra parecia diferente do seu. Ainda era sobre sua completude, mas também parecia mais natural do que o dele. Quase como se ela tivesse nascido naturalmente para empunhar esse fator de linhagem enquanto ele não. Isso é estranho. Leonel pensou. Aposto que a Tábua da Vida terá uma explicação para isso. Quando Leonel estava prestes a enviar sua mente para a Tábua da Vida para desenterrar as respostas que queria, o olhar de Syndra lentamente clareou. Quando ela olhou ao redor e percebeu que não reconhecia o ambiente, ela imediatamente olhou para Leonel com um olhar acusatório. Você? Ela estava falando quando de repente atacou. Capítulo 2639. Leonel ficou sem palavras. Essa mulher era tão astuta, mas ela tinha que ser tão paranoica ao mesmo tempo? Ele conseguia entender os sentimentos dela. Ele a levou para o cubo segmentado para esconder a manifestação do seu fator de linhagem. Era impossível dizer que tipo de problema isso causaria se essa comoção fosse sentida por alguém que soubesse o que realmente significava. Mas da perspectiva dela, parecia que ele tinha tirado vantagem da distração dela para trazê-la para o mundo que ela estava tentando evitar todo esse tempo. Rápido, as pupilas de Leonel se contraíram. Seus pensamentos imediatamente foram para usar Anastasia para suprimir essa mulher. Seria fácil. Neste mundo, ele era invencível enquanto Anastasia estivesse ao seu lado. Mesmo que ele não tenha usado Anastasia como uma pessoa com o fator de linhagem da Estrela do Norte, deveria ser fácil para Leonel usar a Tábua da Vida para subjugá-la também. Mas ele não o fez por dois motivos. O menor dos dois motivos era que ele não queria azedar o relacionamento deles. Obviamente, usar tais meios a faria pensar o pior dele. No entanto, isso era o menor por um motivo. Ele sentiu que se a contivesse, poderia explicar o que estava acontecendo de forma bem simples e ela era inteligente o suficiente para aceitar. A verdadeira razão pela qual ele não a impediu foi porque ele estava fascinado. Ela tinha acabado de despertar a linhagem e nem tinha as técnicas de suporte para isso. Então como é que ela de repente ficou muito mais poderosa? O punho dela apareceu diante de Leonel em um borrão de força de luz. Foi tão rápido que parecia que ela tinha cortado o próprio espaço, dobrando as leis da causalidade e avançando sobre ele. O processo de pensamento de Syndra era bem simples. Ela sabia que Leonel provavelmente tinha grande controle sobre este mundo, então ela queria pegá-lo desprevenido e contê-lo para que ela pudesse ganhar vantagem novamente. Infelizmente para ela, a velocidade de pensamento de Leonel ainda estava muito além da dela, pelo menos por enquanto. Ele já tinha pensado nas intenções dela e a única razão pela qual ela ainda estava de pé era por causa da curiosidade dele. Num piscar de olhos, as duas figuras trocaram centenas de golpes, com Leonel ficando em desvantagem durante a maior parte da troca. Eles deslizaram sobre a superfície das vastas águas do oceano, e seus movimentos provocaram correntes e formaram marés. As águas purificadoras lamberam os tornozelos de Syndra e, para espanto de Leonel, começaram a remover as impurezas do corpo dela. A força de Syndra estava ficando cada vez melhor sob sua influência. Ela estava tão focada em lidar com Leonel que nem parecia notar. Leonel bloqueou um golpe com os cotovelos e contra-atacou com um soco no peito dela. O corpo de Syndra ficou borrado e ela apareceu ao seu lado, um chute giratório violento acertando seu peito. Os passos de Leonel giraram em vez de dar um passo para trás. Ele bloqueou o chute cortante do vento com um golpe de ombro e se preparou, seu núcleo se contraindo enquanto ele desferia um uppercut furioso no fígado de Syndra. Um clarão de força da luz ondulou, misturando-se às águas purificadoras e iluminando-as como se fossem lindos raios de sol. A luz cobriu seu corpo e recuou explosivamente, mas não antes que os nós dos dedos de Leonel mal conseguissem tocá-los. A camada protetora de Syndra se estilhaçou, fazendo cacos brilhantes de vidro caírem na água.
Seus pés se espatifaram na água, formando um abismo enorme enquanto ela irrompia para frente. As duas figuras se chocaram mais uma vez, a cascata furiosa de golpes enviando ondas de choque para o ar. Eles entravam e saíam dos confrontos, o vento aparentemente implodindo e as nuvens acima se dispersando sob seu poder. Um vórtice de água se formou abaixo de cada um de seus ataques, pilares de geysers brilhantes voando para os céus a cada estrondo cacofônico. A risada de Leonel ecoou pelos céus, 3 punhos rápidos se sobrepondo e ecoando com estrondos soníquos enquanto rasgavam os céus. Syndra cambaleou para trás. A sensação de que sua vida estava em perigo irrompeu em sua mente como uma explosão de magma. O calor se acumulou em suas veias e seu coração saltou para fora do peito. Escamas brancas familiares e lindas irromperam por seu corpo enquanto um par de asas se espalhava de suas costas. Runas douradas dançavam dentro dessas escamas brancas e seu cabelo se tornou um longo rio de brancos perolados e dourados brilhantes. Desta vez, quando ela avançou contra a água, o oceano pareceu se separar em dois e ela apareceu diante de Leonel tão rápido que, em vez de um teletransporte, parecia mais como se o próprio mundo tivesse encolhido ao seu comando. Uma ideia surgiu na mente de Leonel quando um raio atingiu seu paisagem dos sonhos. Sua própria força de luz floresceu, vários espelhos aparecendo no céu sob o poder de sua força espacial de emulação. O mundo gemeu e cedeu quando Leonel desapareceu. Bang! No lugar de Leonel, um espelho foi quebrado pelo punho de Syndra, mas ele já havia aparecido em outro lugar alto nos céus, com um largo sorriso no rosto. Syndra tentou se aproximar do novo Leonel, mas ele já havia aparecido em outro espelho, dando um soco nas costas dela. Syndra se moveu, mirando onde o último Leonel estivera, mas ele já havia aparecido de costas para ela novamente, desferindo outro soco. As barragens eram contínuas e vinham de todos os lados. Syndra não conseguia nem ler ou reagir, sua mente estava sendo sobrecarregada pelo fluxo de informações, como se a velocidade de Leonel sozinha estivesse suprimindo seus pensamentos. De repente, ela soltou um rugido, finalmente agarrando Leonel. Ela observou enquanto o punho dele vinha em sua direção, seus olhos fixos nele. Ela explodiu com toda a sua força, querendo feri-lo gravemente, quando de repente ouviu um toque em suas costas. Syndra congelou, sentindo a mão em seu ombro. Seu golpe obliterou o espelho, mas mais uma vez, não havia Leonel. Uma risada veio de trás dela. Tudo bem, isso foi divertido, mas acho que já chega, certo? Capítulo 2640. Syndra tremeu. Ela não tinha ideia de quando ele ficou atrás dela daquele jeito. Como você fez isso? Ela havia estudado a força da luz com tudo o que tinha durante toda a sua vida. Mesmo entre os especialistas da nona dimensão, ela nunca tinha visto alguém com melhor domínio sobre ela do que ela. Era irônico da parte dela dizer isso, considerando que sua força de luz ainda não estava no estado de ímpeto, mas ela realmente sentia que todos os outros eram muito inferiores. Até agora. O que Leonel tinha feito agora era claramente um nível excepcionalmente alto de aplicação da força vital, e de alguma forma, ela também sentiu que ele tinha feito isso por capricho, como se fosse algo que ele tivesse acabado de inventar. Ela não sabia de onde vinha esse sentimento no começo, mas então de repente ela o entendeu. Era sua força dos sonhos. Sua força dos sonhos estava ajudando-a a ler algumas das intenções de Leonel. Mas como seu estado de força dos sonhos já estava tão alto, ela não tinha acabado de despertá-lo? Tenho que agradecer a você, na verdade. Sua aplicação da força da luz é bem única, me deu algumas ideias. Posso lhe dar o método se quiser, mas trapaceei um pouco. Embora seja possível fazer o que acabei de fazer apenas com a força da luz, facilitei para mim usando também a força espacial de emulação. Ah, você pode me dizer, por favor? Os olhos de Syndra de repente se iluminaram e Leonel riu. Ela era, de fato, muito parecida com Eamon. A principal diferença era que Eamon agia dessa forma em relação à criação e ela, em vez disso, parecia obcecada com a força da luz. Ao mesmo tempo, porém, Leonel a achava fascinante. Sua força de luz, de fato, não estava no estado de impulso, mas por algum motivo, a aplicação dela ofuscava a dele. Claro, tecnicamente falando, Leonel nunca desenvolveu sua força de luz para o estado de vida. Em vez disso, ele desenvolveu sua força da estrela escarlate para o estado de vida. Mesmo assim, era preciso lembrar que, embora a força estelar escarlate fosse uma das principais forças de fogo, ela também era uma das principais forças da luz e uma das principais Star Forces. Isso significava que não havia como ser normal para Syndra estar além dele dessa forma. Bem, pelo menos ela era até Leonel tirar um pouco de vantagem dela e elevar sua criatividade de uso a um novo nível. Claro, é só uma questão de relatividade. A luz é a coisa mais única do mundo, pois pode forçar até o tempo a ser relativo. Quanto mais rápido você se move, mais lento o tempo ao seu redor é em relação a todos os outros. Syndra lançou um olhar vazio. Leonel parou de falar e então suspirou. Parecia que as pessoas neste mundo não sabiam nada sobre a teoria da relatividade. Ele apenas presumiu que elas saberiam, já que tantas outras coisas da Terra apareceram aqui de uma forma ou de outra. Tecnicamente falando, essas teorias deveriam ser mais fáceis para essas pessoas desenterrarem, não mais difíceis. Afinal, Einstein teve que imaginar como seria se aproximar da velocidade da luz, mas essas pessoas realmente conseguiram. Talvez isso não seja exatamente verdade. Quanto mais forte o mundo é, mais diferentes as leis da física também são. Alguém que pode viajar na velocidade da luz em um mundo de terceira dimensão não seria necessariamente capaz de fazê-lo em um mundo de quarta dimensão. Enquanto Leonel estava perdido em pensamentos, uma lâmpada pareceu ter se acendido na mente de Syndra. Ah, ela exclamou. Eu entendo. Ela de repente desapareceu da vista de Leonel e começou a correr por aí. De repente, ela pareceu quebrar uma barreira e seus movimentos se tornaram mais irregulares. De repente, ela começou a aparecer e desaparecer por capricho, a ponto de várias cópias dela aparecerem em todos os lugares. Bum!
Uma luz ondulante saiu dela quando sua força de luz entrou no estado ímpeto. Leonel franziu os lábios. Nada mal. Seus pensamentos eram bem simples. A teoria da relatividade era baseada no fato de que a velocidade da luz era constante e nunca poderia ser acumulada, desacelerada ou acelerada. Mesmo se você corresse com uma lanterna na mão, a luz que saía dela não lhe daria velocidade adicional. No entanto, para que isso fosse verdade, o próprio tempo tinha que ser relativo à luz, para que qualquer observador externo que assistisse a essa cena não explodisse repentinamente sob um paradoxo. Bem, isso não aconteceria de fato, mas Leonel riu para si mesmo quando pensou nisso pela primeira vez. Foi o que sempre o ajudou a entender o conceito. Esse uso da força da luz era essencialmente isso. Tirar vantagem da relatividade para distorcer a percepção do mesmo observador de terceiros. Basicamente, isso forçaria o tempo a desacelerar para a pessoa que está observando você, para que as leis do universo não entrassem em colapso. Era mais difícil fazer isso apenas com força da luz, mas quando você combinava força espacial com ela, especialmente quando havia alguma força dos sonhos incorporada, isso poderia fazer de você um monstro em uma região pequena. Claro, seria ainda mais poderoso se Leonel usasse o universo com ele. Boom. HM? Leonel olhou para cima um tanto sem palavras. Ela acabou de entrar no meio e... Boom. Leonel riu. A única outra pessoa que ele já tinha visto capaz de ter tantos avanços consecutivos, além dele mesmo, era Aina. Parecia que eles realmente tinham encontrado um diamante bruto. Nesse caso, eu não deveria pedir para Anastasia tentar encontrar alguns talentos maiores em geral. Os olhos de Leonel se estreitaram de repente quando uma mensagem chegou de Anastasia. Anastasia, por favor, me faça um favor e explique a Sindra o que está acontecendo. Ok, respondeu uma voz doce. Leonel deixou o cubo segmentado e descobriu que o mundo das bolhas havia se despedaçado novamente. Aina passou rapidamente e pousou ao lado dele. Como foi? Perguntou Leonel. Muitos deles ficaram felizes em sair de suas situações, disse Aina. Eles perderam muito no caos. E você? Foi um pouco mais difícil convencer a Sindra, mas acho que agora está tudo bem. Era isso que você estava esperando? Perguntou Aina, mudando de assunto. Leonel olhou para cima. A estela da reunião estava finalmente começando a desaparecer e isso parecia sinalizar isso. Bang! Leonel exalou. Acho que sim. No alto dos céus, um nômade furioso apareceu. Eles tinham 5 metros de altura e suas mãos flutuantes tinham cada uma 10 metros da palma ao dedo. Ele parecia uma verdadeira divindade. Esses nômades estavam claramente em um nível completamente diferente, e isso porque eles tinham um pavilhão dos sonhos. Na verdade, era um pavilhão dos sonhos, Leonel reconheceu muito bem. O pavilhão Gema dos Sonhos. O quarto participante da sequência de desafios Verdadeiro Mundo dos Sonhos. Parece que eles vieram cobrar a dívida que Leonel tinha com eles pelo massacre de todos os seus especialistas. Capítulo 2641. Caramba! Leonel soltou um suspiro. Não importa como você olhasse, aquela coisa nos céus realmente parecia um deus. Tudo isso era necessário? Ele era apenas um pequeno humano, não era isso que sempre diziam? Então por que eles estavam indo tão forte de repente? Aina estava prestes a pular para frente quando Leonel apertou ainda mais sua mão. Ela olhou para trás com um olhar questionador, sem entender muito bem. Esse tipo de inimigo definitivamente não era um que Leonel poderia lutar. Aquele nômade gigante claramente tinha um índice de habilidade de soberano dos sonhos, a capacidade de não apenas controlar perfeitamente seu próprio tamanho, mas também sua densidade e peso. Índice de capacidade de transformação. De acordo com o tablet da vida de Leonel, era uma habilidade de grau preto, mas como todas as coisas, era altamente dependente do usuário. Até mesmo um índice de habilidade de grau preto poderia ser excepcional se fosse controlado corretamente. O próprio índice de habilidade de Leonel também não estava muito bem classificado. No mínimo, estava firmemente abaixo do de Aina. Mas até onde ele conseguiu levá-lo? Para alguém com as peculiaridades especiais dos nômades, esse índice de habilidade era realmente problemático. Aina sabia de tudo isso, e ela também podia sentir que a força desse nômade era excepcional. Leonel simplesmente não era capaz de lutar contra uma pessoa assim. Então ela não tinha certeza do porquê ele a impediria assim. Ela deveria ser a única a ir. Ei, Leonel riu. Você não acha que já lutou o suficiente? Mas... O sorriso de Leonel se alargou e Aina ficou em silêncio. Tudo bem, mas eu quero 20 bebês agora. Leonel ficou sem palavras. Do que essa mulher estava falando agora? Logo ele riu, disparando para o céu em uma escada ascendente de emulação de força espacial. O nômade que estava furiosamente escaneando a região, avistou Leonel quase imediatamente. Ele estava prestes a descer para o pavilhão dos sonhos, mas não esperava que Leonel se expusesse antes mesmo de tentar correr de volta primeiro. Por que você está tão surpreso, velho bastardo? Eu parecia estar com medo do seu povo quando eu matei Buru e o resto deles? Os olhos do nômade se arregalaram. Isso, humano. Leonel acenou com a mão e as rachaduras na bolha humana se solidificaram e cicatrizaram. O olhar do nômade se estreitou e sua raiva de repente pareceu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. Como Leonel tinha acabado de fazer isso? Isso deveria ser impossível. Você? Surpreso? Quer correr agora? O ímpeto violento do nômade parece ter diminuído consideravelmente. Ele veio aqui sozinho, não por escolha ou arrogância, mas porque era o único jeito. Não era tão fácil se mover entre mundos, especialmente em distâncias tão grandes. Ele não tinha escolha a não ser vir sozinho. Mas por que parecia que Leonel sabia que viria? Por que ele parecia tão confiante? Não precisa parecer tão confuso. É tudo tão óbvio que nem sei por que vocês estão tentando tanto esconder. Escória patética como você nem ousaria agir em circunstâncias normais. O pavilhão Gemas dos Sonhos mal estava no top 1000. Os corujas poderiam ter entrado no top 100 quando quisessem e os espirituais estavam firmemente no top 500.
Seu pavilhão dos sonhos não tinha nada a ver com se misturar aos assuntos do mundo dos sonhos verdadeiros. E ainda assim, lá estava você. Não só você estava lá, mas quando você encontrou o vice-chefe do pavilhão Clarence, você o pendurou e o torturou até a morte como se ele fosse algum tipo de animal. Esse tipo de ação não faz sentido algum. Eu posso ter dito pessoalmente algumas coisas que você achou ofensivas, mas ir tão longe é uma tarefa tola para um mundo tão fraco quanto o seu. O mundo pode odiar a raça humana, mas ainda estamos aqui, e certamente não é por causa de uma pequena formação que até eu consegui quebrar com alguns truques. Essa barreira poderia, na melhor das hipóteses, segurar aquelas raças demoníacas fracas. Ninguém ousa nos tocar porque não querem ofender a raça Plutão ou a facção neutra que os apoia. Então por que um pequeno mundo mediano como o seu é tão agressivo? HM? O mundo ao redor do nômade tremia ferozmente, seu peso aumentava a ponto da gravidade se curvar e gemer, o espaço encolhendo, colapsando e distorcendo ao seu redor. Nenhuma resposta? Leonel perguntou com um sorriso. Eu me pergunto, quanto tempo demora para vir correndo do seu mundo para cá? Provavelmente levou muitos meses, hein? Quando você partiu? Você não consegue ver a estela de reunião dos mundos intermediários, consegue? Chega! O nômade rugiu. Eu sou o poderoso Kaelan. Você acha que seres como a raça humana têm o direito de falar comigo desse jeito? Leonel cutucou as orelhas. E ainda assim, você ainda não me atacou. Estou bem aqui. Faça isso, grandão. Seja gentil se puder, eu me assusto fácil. Os olhos de Kaelan praticamente saltaram das órbitas. Leonel estava a apenas 100 metros dele, uma distância quase insignificante. Mesmo que Leonel estivesse a quilômetros de distância, não teria sentido algum. Ele estava tão enfurecido pela indiferença de Leonel que sentiu como se seu coração estivesse prestes a implodir. Ele ainda não entendia como Leonel podia estar tão calmo. Era tudo um blefe, tinha que ser. Mas depois do que aconteceu com os nômades no verdadeiro mundo dos sonhos, ainda poderia ser considerado isso? Kaelan então teve outro pensamento. Nada disso fazia sentido. Se Leonel estava tentando incitá-lo a atacar, por que gastar todo esse tempo falando? Contanto que Leonel aparecesse, ele teria atacado. Então qual era o sentido de tornar a armadilha tão óbvia que ele não ousou pisar nela? Tinha que ser um blefe. Era a única coisa que fazia algum sentido. Além disso, no momento em que a raça humana perdeu seus direitos de proteção, isso não significava que qualquer um poderia atacá-los e matá-los? Esse era o abate. Ele estava justificado. Leonel sorriu e de repente apontou para cima. Capítulo 2642. Kaelan congelou. Aina Morales. Aquele sobrenome ele não reconheceu. Ele podia dizer com facilidade que era o nome que Leonel estava apontando. Era impossível para ele não reconhecer um sobrenome no ranking, especialmente se fosse o primeiro lugar. Todos eles deveriam vir das famílias mais proeminentes abaixo dos reinos semideuses. Então como foi que ele congelou? O nome desse humano não era Leonel Morales? Surpreso? Não fique. Eu tentei dizer a todos vocês que minha esposa é incrível. Não é minha culpa que nenhum de vocês quis ouvir. Você vai atacar ou não? Estou ficando bem entediado. Você chegou aqui todo barulhento, batendo no peito como um macaco. Mas onde está o seguir adiante? Os olhos de Kaelan estavam completamente vermelhos. O garoto o estava confundindo. De repente, ele não conseguia mais distinguir esquerda de direita ou direita de esquerda. Ele se sentia como? Kaelan congelou. De repente, ele se lembrou. Por que esse garoto estaria falando tanto? Não era para atacar sua mente? Ele não era um especialista em força dos sonhos? Poderia ser que sua mente já estivesse sendo infiltrada? Tudo ao redor dele era falso? Kaelan irrompeu com um rugido que abalou o mundo, com fluxos de força terrestre saindo dele em ondas. Leonel tossiu um bocado de sangue enquanto era lançado para longe. A força terrestre de Kaelan estava claramente no estado de vida e, diferentemente de Leonel, ele tinha acesso a todo o peso dela como uma potência da nona dimensão. Ele estava em um nível totalmente diferente. Fosse Leonel ou Aina, eles não tinham chance contra esse tipo de inimigo. Outro bocado de sangue veio de Leonel. Ele limpou os lábios com o antebraço e então cuspiu para o lado, balançando a cabeça e estalando a língua. As águas da existência eram realmente profundas. Até mesmo os especialistas desses mundos fracos eram muito poderosos. Imagine os verdadeiros gigantes. Você realmente acha que pode me enganar? Kaelan rugiu, o mundo tremendo sob sua mente. A terra gemeu e se partiu enquanto montanhas desabavam. Suas 4 palmas flutuantes foram erguidas no ar e o mundo inteiro pareceu se elevar. O nível do mar desceu e as rochas rachadas e flutuantes subiram. Leonel sorriu. Bem, esse cara não era uma grande bola de sol? Infelizmente, ele também era um idiota. Bum! O mundo que parecia prestes a entrar em colapso foi subitamente estabilizado à força. Bem alto nos céus, mais alto até que o nômade, um homem apareceu. Ou melhor, um homem humanoide. Sua pele era de uma cor acinzentada com ecos de azul. Ele era alto, com mais de 4 metros de altura, mas ao mesmo tempo, era magro e poderoso, sem mencionar musculoso ao ponto do exagero. Sua pele pulsava com estrias que um humano simplesmente não conseguiria formar. Ele era careca e seu corpo estava coberto de tatuagens antigas de ouro escuro que pareciam ser uma mistura de uma técnica de tinta cuidadosa e uma de marcação. Isso fazia com que essas tatuagens antigas fossem elevadas em algumas partes e sutis em outras. Parecia que quanto mais alguém as olhava, mais perdido ficava. Quando Kaelan viu o homem nos céus, ele tremeu violentamente e seu coração caiu num abismo. Plutão. Ele levou um golpe tão grande que sua mente ficou completamente em branco, e ele perdeu a consciência por um momento antes de ela retornar e ele a perder novamente. O homem parecia entrar e sair de foco, sua mente sendo devastada por pensamentos de inferioridade e medo. Os lábios de Leonel se curvaram, mas ele não disse muita coisa.
Por que ele passou todo esse tempo provocando o nômade? Na verdade, não havia nenhuma razão específica. Ele simplesmente não gostava dele. Não era o suficiente? Essas pessoas já o incomodavam há muito tempo e ele estava ficando muito cansado disso. Fazia pouco tempo que ele não via Eurion, mas o pirralho parecia ter crescido substancialmente já. O que era interessante para Leonel era que Eurion definitivamente ainda estava na quinta dimensão, e ainda assim ele tinha crescido substancialmente. Eurion disse que era um especialista em quase sexta dimensão, e isso deveria significar que ele já estava no limite absoluto do que a quinta dimensão tinha a oferecer, e ainda assim ele encontrou muito mais espaço para crescer. Leonel achou tudo fascinante. Sorte grande, Leonel pensou de repente. Ele estava ansioso para ver o que o tablet da vida pegaria de Eurion. Pode-se dizer que ele estava matando 2 coelhos com uma cajadada só, tudo em um bom dia de trabalho. Eurion franziu a testa quando viu que Leonel não estava surpreso em vê-lo. Só apareceu por um momento, porém, antes de desaparecer. Ele balançou a cabeça. Estava acostumado a ficar em silêncio e estoico, mas Leonel parecia ter um jeito de chegar até ele. Ele mudou. Eurion pensou de repente. Leonel tinha de fato mudado, mas de alguma forma ele era tão irritante quanto. Isso deixou o jovem Plutão sem palavras para descrevê-lo. Como ele conseguiu mudar quase tudo sobre si mesmo, exceto essa coisa? Ele teve vontade de dizer a Leonel para voltar à prancheta. O olhar de Eurion se voltou para o trêmulo nômade e ele acenou com a mão. Bang! A cabeça de Kaelan explodiu, ondas de sangue caindo dos céus. Satisfeito? Perguntou Eurion. Por que você está me fazendo essa pergunta como se eu estivesse dando ordens a você? Leonel perguntou com um sorriso. Eurion não sabia como responder. Não é óbvio que você sabia que isso aconteceria? Você não é muito bom em mentir, Eurion disse Leonel com uma risada. Você definitivamente pensou que eu ficaria surpreso. O nariz de Eurion franziu, mas seu comportamento voltou ao normal. Ele estendeu a mão e agarrou o espaço, suas unhas curtas e curvas rasgando o fluxo do tempo e rebobinando os eventos. Ele observou a cena em silêncio e então acenou com a mão para que desaparecessem. Por que você o antagonizou tanto? O rosto dele me irritou. Eurion, mais uma vez, não sabia como responder. Capítulo 2643. Eurion olhou profundamente para Leonel e decidiu desistir. Ele nunca iria vencer uma guerra de palavras com esse homem. Naquele momento, Aina apareceu ao lado de Leonel, olhando Eurion com curiosidade por um momento. Esse deveria ser o pirralho de nariz ranhoso? Perguntou Aina. Leonel caiu na gargalhada e a expressão de Eurion tornou-se azeda novamente. Observar o jovem garoto tentar se controlar de novo e de novo era provavelmente o passatempo mais divertido de Leonel naquele momento. Tudo bem, podemos parar de provocá-lo agora. Tenho certeza de que você tem algo importante para me dizer? Leonel disse. Sim, esta é uma circunstância especial. É impossível para mim fazer isto. Leonel acenou com a mão e balançou a cabeça. Nunca esperei por isso. Eurion caiu em silêncio novamente. Ele realmente não sabia como lidar com esse homem. Leonel parecia muito ansioso para deixá-lo saber que não estava contando com ele. Mas se ele sabia que ele estava vindo, isso não significava que ele já estava? Como eu estava dizendo, essa situação é extraordinariamente única. A reunião dos reinos acabou de terminar e seu mundo se defendeu com sucesso. Além disso, você tem sido vítima constante de vários esquemas até agora. Se nossa facção não tomasse medidas, isso só significaria permitir que os outros pisoteassem nossa autoridade. E isso não poderia ser permitido. O significado era claro. Se no passado a estela da reunião era a representação das bestas divinas da criação, agora era a representação dos Plutos. Suas regras eram mantidas por eles e controladas como tal. Ao mesmo tempo, a reunião dos reinos foi um tipo de tratado. Foi um equilíbrio entre a facção neutra e as facções que queriam acabar com todas as outras raças. Obviamente, o último grupo queria minimizar como os recursos da existência eram usados, livrando-se de inúmeros mundos, acreditando que eles eram os únicos destinados a substituir as bestas divinas da destruição. No entanto, a maioria das facções neutras queria que o status quo permanecesse. Foi tentar mexer com o equilíbrio em primeiro lugar que levou a tudo isso, então tentar mudar as coisas ativamente de novo parecia tolice. A reunião dos reinos foi um compromisso. Anos de paz misturados com breves surtos de violência. Havia um caminho para a sobrevivência de muitos, e isso dava à vida e à evolução uma chance de ocorrer naturalmente. Se alguém tentasse ignorar esse compromisso, estaria também ignorando o novo equilíbrio que o mundo havia alcançado. Isso não poderia ser permitido. Leonel tinha ouvido de seu encontro com Shanghai que a raça Plutão estava perdendo um pouco de seu prestígio. Se em circunstâncias normais a raça Plutão poderia ter feito vista grossa para algumas coisas, eles definitivamente não poderiam agora. Eurion estava apenas contando a Leonel coisas que ele já sabia, e isso deixou Leonel um pouco irritado, mas no final, ele apenas sorriu e balançou a cabeça. Essa era apenas a maneira de Eurion obter uma pequena vingança, então ele permitiu. Lidar com essas pessoas é bom, mas você antagonizou uma raça semideus, e isso é mais complicado. A raça coruja tem seu próprio portador do Dharma, e isso significa que suas ações não podem ser tão facilmente ignoradas. A boa notícia é que a raça coruja também tem que ser cautelosa. Eles têm sido muito cautelosos ao longo dos anos porque têm tentado se distanciar da raça Minerva. É improvável que eles vão atacar, disse Leonel. O que? Eles definitivamente atacarão. Na verdade, eles provavelmente já estão a caminho. Se não, eles estarão em breve. Eurion franziu a testa. Ele não entendeu por que Leonel tinha tanta certeza. O ataque da raça coruja não fazia sentido algum. Por que eles iriam de tão cautelosos para tão notáveis?
Leonel balançou a cabeça e suspirou, seu comportamento brincalhão desaparecendo. Você ainda está pensando em coisas muito simples, disse Leonel. Nada é um monólito. É difícil esperar que até mesmo uma única pessoa haja de forma previsível. Existem tantas variáveis relacionadas a personalidades e pessoalidade. Muito menos um poder inteiro. Nem todos na raça coruja estão tão confortáveis com o status quo quanto você acredita. Euríon estava mais uma vez confuso. Como Leonel poderia entender o funcionamento interno da raça coruja melhor do que ele? A menos que, a sequência de desafios? Mas Minerva deveria ter uma força dos sonhos muito maior que Leonel. Como ele poderia entender o caráter dela? Então ele percebeu. Leonel precisava? O fato de Minerva ter esse nome para começar não era suficiente para pintar o quadro? Como uma raça que tenta ao máximo se separar do passado poderia dar à luz um talento do nível de Minerva e dar a ela tal nome? Minerva pode não ser a mais forte dos corujas nem perto disso. Mas em termos de talentos ela estava entre as 3 melhores sem a menor dúvida, e seu histórico era excepcional dentro de sua raça também. A avaliação de Euríon sobre Leonel havia sofrido uma reviravolta de 180 graus depois que ele retornou de uma batalha com um cauda de sombra. Ele nem sabia que deveria explicar esse assunto a alguém, era inacreditável demais. Ele deveria saber que a maneira como Leonel via as coisas era bem diferente da maneira como os outros viam. O plano em que sua mente trabalhava já podia ser comparado ao melhor dos deuses. E isso não fazia sentido para ele. Mas não há como eles atacarem tão cedo. A reunião dos reinos. Eles têm uma razão viável para atacar. Eu tenho o tesouro da raça deles. Eles terão todas as desculpas que precisam. Por que você está sendo tão casual sobre isso? Você percebe que mesmo que seja apenas Minerva, ela é capaz de esmagar e derrotar até mesmo a mim como eu sou agora? Há uma lacuna enorme entre as raças mortal e semideus. Bem, então, Leonel sorriu. Você não deveria fazer algo sobre isso? Euríon ficou sem palavras mais uma vez. Esse homem não disse que não precisava dele? Eu já disse, não posso. Não assim, disse Leonel. Eu vou esmagá-lo sozinho. Se tem algo em que você está certo, é que eles terão que esperar um pouco. Eu não tenho medo dessas pessoas. O que eu preciso de você é algo diferente. Preciso de um palco para ser um Ordem das Estrelas Sábias sem perder a cabeça. Capítulo 2644. As sobrancelhas de Euríon franziram, mas Leonel olhou para ele com uma expressão bastante legível. Parecia que o que ele havia dito era natural. A essa altura, muitas pessoas já tinham adivinhado que Leonel era uma Ordem das Estrelas Sábias. Pode-se dizer que a razão pela qual a ira de inúmeros deuses ainda não havia descido sobre ele era porque a tablet da vida não podia conceder fatores de linhagem. Na melhor das hipóteses, muitos acreditavam que ela havia apenas reconhecido seu status de Ordem das Estrelas Sábias. Das ordens, a Ordem das Estrelas Sábias era a única que não estava vinculada ao fator de linhagem Estrela do Norte por necessidade. De fato, pode-se dizer que o propósito da existência da Ordem das Estrelas Sábias para começar era restringir e manter. Havia uma razão pela qual Leonel conseguia suprimir e dominar aqueles com o fator da linhagem estelar do Norte, uma habilidade que ele ganhou no momento em que despertou para seu status como um sábio da Ordem Estelar. Naturalmente, para aqueles que não queriam ver a ascensão do fator linhagem da Estrela do Norte novamente, a existência de Leonel não era algo totalmente ruim. Se ele pudesse ser controlado, claro. Esse assunto, no entanto, estava rapidamente se tornando uma teia de complexidades, deixando de lado a existência de Wicked, o que isso significava e os membros do culto que tinham sido deixados para trás. Havia muitas outras coisas puxando Leonel em todas as direções. Agora, tudo o que ele podia fazer era tomar medidas para consertar isso. O primeiro passo foi Aina. A existência de Aina era crucial, não apenas porque ela os ajudou a sobreviver ao abate, mas por causa do que ela representava. Ela era uma humana, separada do fator de linhagem da Estrela do Norte, que carregava consigo uma grande força. Isso parecia sem sentido. Por que seria importante para os humanos parecerem fortes, além de sobreviver, é claro? Ironicamente, os humanos estavam em uma situação similar à da raça coruja. Eles estavam presos a uma versão de si mesmos da qual muitos eram cautelosos, e muitos mais tinham dificuldade em se dissociar de seus eus atuais. Quanto mais tempo os humanos passassem neste poço, pior sua situação se tornaria. Mas isso não era tudo. Se Leonel fosse vencer o Reunião dos Reinos, talvez ele pudesse ter feito isso. No entanto, teria sido difícil para ele sobreviver à mesma punição que Aina teve em seu nível atual. Mas mesmo que ser um Ordem das Estrelas Sábias não significasse que ele tinha um fator de linhagem Estrela do Norte, era muito próximo. Qualquer um poderia argumentar que seria mais seguro se livrar dele. Agora, porém, havia uma tendência positiva de humanos com capacidades que se distanciavam do fator de linhagem da Estrela do Norte. Dito isso, ainda havia várias coisas que não faziam sentido. A família Falks, por exemplo, era uma existência que era igualmente separada do fator de linhagem Estrela do Norte. Após a queda das deuses bestas e seus enviados, os humanos conseguiram se aquecer em alguma glória própria também. Então, qual era o ponto? Eles não seriam odiados de uma forma ou de outra. Mas era exatamente isso que Leonel queria dizer. A família Falks caiu devido a uma traição de seus companheiros humanos. Outras raças não os atacaram ativamente, pelo menos não sozinhas. Esse era o status quo ao qual Leonel queria retornar. Um equilíbrio cuidadoso onde a raça humana poderia ser odiada, mas também não havia ninguém que pudesse atacá-los facilmente sem razão. Pelo menos não sem despertar o ceticismo e o escrutínio da facção majoritária de Deus, que é a facção neutra. Se Leonel quisesse retornar àquele estado, ele teria que trilhar um caminho muito tênue.
Para começar, ele não podia sair por aí conquistando, ou então isso também perturbaria o equilíbrio. Se ele esperava que os outros o deixassem em paz, ele não podia antagonizá-los. Segundo, ele precisava mostrar força. Ele e Aina já eram dois pilares da força de sua raça humana, e logo, haveria muitos mais, especialmente com o novo método de cultivo que Aina havia descoberto. Terceiro, ele precisava se separar do fator linhagem da Estrela do Norte. Este terceiro problema era multifacetado e multicamadas. Embora Aina tivesse vencido a Reunião dos Reinos, isso não era nem de longe o suficiente. Ela não era apenas uma pessoa, seus feitos eram objetivamente menos impressionantes que os de Leonel, e havia um argumento a ser feito de que ela só era tão poderosa por causa de Leonel em primeiro lugar. Afinal, era dever de uma ordem das estrelas sábias guiar e direcionar, assim como coletar informações. Havia uma razão pela qual a ajuda das deuses bestas não havia criado apenas os enviados, mas várias famílias poderosas como os Falques e as famílias Constelação. Foi aí que as coisas ficaram complicadas. Porque se Leonel era quem guiava todo mundo, então talvez fosse impossível se separar completamente daquele nível de escrutínio, a menos que ele pudesse exibir suas habilidades como uma ordem estelar sábia em uma escala muito maior. Se ele assumisse o papel de uma ordem estelar sábia, reunindo conhecimento e passando-o adiante, até mesmo ajudando pessoas de outras raças, lenta mas seguramente, os eventos do passado poderiam ser substituídos. Mas se Leonel quisesse dar o primeiro passo em direção a esse plano mais amplo dele, ele precisava de uma âncora. Essa âncora não poderia vir dele mesmo, e certamente não poderia vir das bestas divinas da criação também. Eles precisavam vir da raça divina mais poderosa que existe, os Plutões. Ele não precisava que eles estivessem olhando por cima do ombro dele, nem que eles o protegessem ativamente. Ele só precisava de um pequeno caminho pelo qual pudesse andar. Quanto ao resto, ele poderia cuidar de si mesmo. Se Orion não tivesse habilidade para fazer isso, ele teria que usar seu plano B. Mas honestamente, ele realmente não queria fazer isso. Porque se ele seguisse esse caminho, muita gente morreria. E ele faria de toda a existência um inimigo. Capítulo 2645. Leonel não estava pronto para fazer um inimigo de tantos monstros. Talvez se ele conseguisse retornar à sétima dimensão, ele estaria disposto a fazer uma aposta tão absurda. Mas pelo menos por enquanto, ele queria adotar a abordagem mais inteligente se pudesse. Estava tudo nas mãos do garotinho que era um pouco grande demais para sua idade. Quando Orion olhou nos olhos de Leonel, ele entendeu muito mais do que estava vendo agora. Parecia que Leonel não estava lhe perguntando nada. Em vez disso, ele estava lhe dando uma escolha. Uma escolha entre deixar a existência permanecer em paz por mais um tempo ou deixar o calcenar. Não fazia sentido para ele novamente. Mas também não fazia sentido para Leonel sobreviver contra aquele cauda de sombra. Também não fazia sentido para ele sobreviver no verdadeiro mundo dos sonhos. E também não fazia sentido para ele ter planejado sua aparição. Nada do que esse homem fazia parecia fazer qualquer sentido. O que você espera de mim? Leonel deu de ombros. Isso dependeria de você. O olhar de Orion se estreitou. Após a reunião dos reinos, uma troca de artes marciais, a reunião das mentes. Este é um evento histórico e que não é realizado desde o colapso da raça Minerva, pois não há ninguém mais digno dele. Os olhos de Leonel se aguçaram. Ele entendeu o que Orion quis dizer imediatamente. O Reunião dos Reinos foi comandado como um evento de abate. Seu propósito original havia sido perdido há muito tempo, então a reunião de mentes que geralmente o seguia também foi esquecido e ignorado. Após a queda das bestas divinas da criação, o comando da reunião de mentes foi assumido pela raça Minerva. Isso continuou por muitas gerações até que eles também caíram. Havia muitos rumores sobre o motivo da queda da raça Minerva, e Leonel sentiu que Anastasia poderia muito bem saber mais sobre isso do que deixava transparecer. Mas o mais importante aqui era a reunião de mentes em si. Já faz muito tempo desde que um novo artesão de grau de criação nasceu, e a ativação repentina da estela de coleta para presentear sua esposa com uma oportunidade também é uma chance decente. Se você quiser, posso usar um pouco da minha autoridade para desencadear o início deste evento para você. No entanto, não tenho certeza se terminará do jeito que você quer. Orion não queria mais subestimar Leonel, pois sentia que ele já havia feito o suficiente daquilo e sofrido angústia mental suficiente como resultado direto. No entanto, era impossível para alguém tão fraco quanto Leonel prosperar em tal evento, especialmente porque, diferentemente do Encontro dos Reinos, onde apenas raças mortais participavam, o Encontro das Mentes tinha um precedente diferente. Era preciso entender que a única razão pela qual a reunião dos reinos permitia que apenas raças mortais participassem agora era como uma fachada para o abate. No entanto, no passado, todas as raças de todos os tipos participavam, incluindo os deuses. Se ele começasse o reunião de mentes novamente a pedido de Leonel, ele não teria a mesma desculpa para impedir existências de nível mais alto de participar. Na melhor das hipóteses, ele poderia limitar isso à geração mais jovem. Os lábios de Leonel se curvaram. Você não disse que há muito tempo não nascem novos artesãos de grau de criação? Sim, Orion respondeu lentamente. Então qual é o problema? Orion balançou a cabeça e Aina, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, não conseguiu evitar uma risadinha. Leonel geralmente era confiante o suficiente sobre a maioria das coisas, especialmente batalhas. Mas quando se tratava de crafting, sua arrogância estava em outro nível. Ele nunca tentou competir com ninguém em crafting, pelo menos não normalmente ou em qualquer tipo de ambiente formal antes. No entanto, suas ações disseram a Aina tudo o que ela precisava saber.
Agora mesmo, seu marido tinha acesso a uma montanha de riqueza. Ele poderia ter usado qualquer número de recursos para negociar por uma roupa para ela. Mas em vez de negociar por um tesouro que poderia muito bem ter sido feito pelas mãos de um semideus, Leonel preferiu craft seu uniforme militar ele mesmo. Essa era a forma mais sutil de arrogância de Leonel, e ainda assim, quando pensamos nisso, era também a que brilhava mais intensamente. Os lábios de Eurion se separaram, mas suas palavras pararam novamente. Este homem era realmente demais. Além disso, já que você é gentil o suficiente para fazer uma coisa dessas, tenho uma sugestão diferente. Você pode começar o reunião de mentes, solicitar que a raça coruja seja a anfitriã. Separe-o em duas partes, uma que seja uma troca saudável de pensamentos e ideias, a segunda das quais seja uma sessão de desafio onde um pode desafiar o outro quando dois tesouros de igual valor são colocados em jogo. Está tudo bem? Eurion respirou fundo. Leonel explicou de forma simples, mas seus pensamentos estavam cheios de complexidade. Para começar, pedir aos corujas para hospedar basicamente cortou a ideia de qualquer deus participando. Que deus se juntaria a um evento hospedado por um mero semideus? E Eurion nem Leonel teriam que bani-los com tantas palavras. Segundo, a hospedagem dos corujas faria a neutralidade da raça de Plutão brilhar. O que aconteceu aqui hoje não poderia ser escondido. As pessoas logo descobririam que Eurion havia tomado uma atitude pela raça humana. No entanto, se logo depois ele anunciasse o encontro de mentes organizado pela raça coruja, que claramente tinha rancor de Leonel, seria o ato de equilíbrio perfeito. Terceiro, a sessão de desafio deixaria os corujas muito ansiosos. Não era essa a chance deles de fazer Leonel colocar Anastasia na linha para que eles pudessem finalmente recuperar o tesouro da raça Minerva? Quarto, a troca saudável que daria início ao encontro de mentes seria semelhante a uma massagem relaxante após a morte e destruição do encontro de reinos. Capítulo 2646. Eurion sentiu que tinha sido enganado novamente. Leonel disse a ele para fazer o que quisesse, e então aconteceu de ter o plano perfeito para a opção exata que ele fez? Ele quase pensou que Leonel estava usando força dos sonhos para controlá-lo, mas como uma coisa dessas poderia funcionar contra um Plutão? Ele poderia ser um bebê e força dos sonhos ainda seria inútil contra ele. Mesmo assim, ele não pôde deixar de sentir que Leonel havia conseguido surpreendê-lo novamente. Este plano não só cobria o futuro de Leonel, mas também cobria o próprio traseiro de Eurion. A raça Plutão estava sofrendo muito ultimamente. Primeiro, era o fato de que eles estavam declinando em geral. Embora ainda fossem de longe os melhores dos melhores, seus inimigos eram como tubarões em águas infestadas de sangue. Então houve a ajuda que eles deram aos Falques. Não o fato de terem ajudado os humanos para começar, mas sim o fato de terem feito isso com a ajuda de tantos mundos incompletos. Isso era inaceitável para muitas raças divinas. Se Eurion fosse muito teimoso, ele poderia acabar colocando ainda mais pressão em sua família. Foi exatamente por isso que ele imediatamente disse a Leonel que não podia fazer isso o tempo todo. Mas parecia que Leonel já havia pensado nisso mais do que realmente pensava. Tudo bem, Eurion assentiu. Faremos como você diz. Nesse caso, adeus. Uau, uau, Leonel gritou. Você não quer ficar para o jantar ou algo assim? Os passos de Eurion pararam, sem entender muito bem o convite até que ele o traduziu para si mesmo e tentou encontrar as palavras certas para ele. No entanto, em sua língua, o melhor que ele conseguia fazer era a palavra presente, e a ideia de alguém presenteá-lo com qualquer coisa tocou um acorde com seu orgulho de Plutão. Parecia que Leonel estava olhando para ele de cima, mas ele também percebeu pelo tom de Leonel que não era isso que ele queria dizer. Você realmente deveria provar a comida da minha esposa. Aposto que toda a existência não tem um chefe melhor. Aina sorriu, aparentemente não se importando com o fato de Leonel estar oferecendo seus serviços. Tudo bem. Eurion finalmente disse lentamente. Leonel sorriu e o trio desapareceu no cubo segmentado. Puta merda, você é enorme. Rai olhou para Eurion, esticando o pescoço. Onde você estava escondendo esse cara, capitão? Ele não estava me escondendo, Eurion respondeu educadamente, corrigindo. Rai e Milan olharam um para o outro e caíram na gargalhada. Arnold, Alan, Rai e Milan falaram ao mesmo tempo. Encontramos um novo amigo para você. Leonel estava na cozinha com Aina rindo. O que, você não está mais infeliz por estar perdendo alguma coisa? Perguntou Aina. Não, senhora. Leonel ficou em posição de sentido. Oriente-me como quiser, general. A risada de Aina ecoou num tom radiante, semelhante ao de um sino. Ótimo, então comece a se preparar. Já que você me meteu nisso, você está escravizando também. Leonel ficou horrorizado. Esta mulher tinha acabado de passar meses a fio lutando contra uma horda de literalmente trilhões de inimigos. Ela tinha a resistência de 1 milhão de chefes. Ela certamente não precisava de sua ajuda nem de seu apoio, mas parecia que ele não escaparia hoje. Depois de ignorar as risadas vindas de fora da cozinha, ele sorriu novamente. Hoje vou mostrar a vocês como um crafter faz as coisas. Vocês, cozinheiros Force, são todos tão rígidos e sem imaginação. Vocês já viram um homem cortar 100 cebolas de uma vez? Ah, Aina gritou com um sorriso. De fato, Leonel abriu a palma da mão e Toliver formou um lindo conjunto de prata líquida cintilante antes de se transformar em várias pequenas vidas. Observe e aprenda, esposa. Uma onda de fatias ecoou pela cozinha. Vegetais voavam por aí, e nem ervas da força nem carne de besta poderosa conseguiam escapar de suas garras. Ele até moeu espigas frescas e dispersou o ar de vapores indutores de lágrimas de uma só vez. Ele era simplesmente uma máquina. Aina bateu palmas
almas para o lado, alimentando o ego do seu homem. A atmosfera só poderia ser descrita como feliz e harmoniosa. Em um local desconhecido, vozes ecoaram, suas intenções repletas de esquemas e significados ocultos multifacetados. Está chegando, como você disse. Esta será uma oportunidade perfeita para aproveitar. Mas você pode garantir minha segurança? Eu já não prometi a vocês todas as riquezas do mundo? O que a miserável raça humana pode fazer por vocês? Vocês não sabem que os humanos mais poderosos da existência nunca pisaram nas bolhas humanas? Eles todos nasceram e foram criados em outros mundos. Você quer ser o peixe grande em um pequeno lago? Ou nadar no vasto oceano? Na verdade, neste caso, você nem seria um peixe grande, você sempre estaria sob o polegar dele. Eu não acho que você entenda o que significa ser uma ordem das estrelas sábias. Eu vim até você, não o contrário. Você não precisa me lembrar dos benefícios, eu já tomei conhecimento há muito tempo. Só quero ter certeza de que você manterá sua parte do acordo. Posso me esconder de suas habilidades? A voz riu. Só o fato de você poder me contatar em primeiro lugar me surpreendeu. Você se sairá bem aqui. Há muitas coisas neste mundo que eu não entendo, a outra voz respondeu claramente. Outra risada veio. Continue sendo humilde, isso te levará longe. Eu confiarei em você para fazer o que você disse, e você pode confiar em mim. Não é como se você estivesse em perigo. Talvez. As vozes caíram em silêncio, e parecia que em algum momento desconhecido, elas tinham se desconectado umas das outras. Simples assim, silenciosas e sem alarde. A segunda voz sentou-se em silêncio, sombra se movendo sobre sua figura enquanto eles estavam sentados em um local desconhecido. Em suas mãos, uma tábua negra familiar rolava para frente e para trás, seus dedos deslizando sobre as gravuras como se estivessem fascinados pelo fato de que um item tão pouco imaginativo pudesse conter tanto poder. Você e eu somos muito parecidos, eles disseram com uma risada silenciosa. Capítulo 2647. Leonel entrou no pavilhão dos sonhos com sua mente ironicamente nas nuvens. Ele fez uma pausa, lembrando-se de algo, então escolheu fazer uma verificação. Ele queria entender por que Syndra era tão poderosa. Logo, ele descobriu. Ele deveria ter percebido antes. Mas essa era a primeira vez que ele realmente encontrava uma pessoa assim pessoalmente, então não tinha realmente caído a ficha. Claro, Syndra era uma ordem da Estrela de Neve. Bem, esse era o palpite de Leonel, mas ele tinha quase certeza de que estava correto porque nada mais fazia sentido. Mas essa não foi a única coisa interessante que ele aprendeu. Ordem da Estrela de Neve, Ordem da Estrela de Pedra, Ordem da Estrela Estrelada, Ordem da Estrela Cintilante e Ordem da Estrela Dourada. Os nomes dessas ordens eram bastante autoexplicativos. Essas eram pessoas que tinham uma vantagem natural no controle dos fatores de linhagem relacionados à coruja estrela das neves, elefante de pedra branca, raposa de cauda estrelada, urso de luz cintilante e tigre dourado. A única razão pela qual a família Luknix só sabia da Ordem da Estrela de Neve era, obviamente, porque eles só tinham desbloqueado o coruja estrela da neve fator de linhagem. Mesmo se tivessem uma das outras ordens, eles nem sequer teriam conhecimento. Havia também o fato de que a Ordem das Estrelas Sábias havia manipulado a história dos Luknix também. E agora que aquele homem havia desaparecido, Leonel não tinha como dizer quais partes dela eram reais e quais eram falsas. O que ele sabia, porém, era que ordens desse tipo eram muito especiais. Na visão de mundo de Leonel, a coruja estrela nevada era apenas um fator de linhagem sexta-dimensional. No entanto, nas visões, a coruja estrela nevada era uma criatura que podia cruzar um universo com um único bater de asas. A disparidade entre a criatura real e o fator de linhagem que ela representava era um enorme abismo. Para as bestas divinas, os fatores de linhagem menores eram totalmente inúteis. Eram apenas aqueles humanos que eventualmente conseguiam chegar ao fim e formar os fatores de linhagem da besta do infinito ou besta do vácuo que realmente poderiam ser considerados as verdadeiras potências de seu movimento, com uma exceção: as ordens. As ordens foram capazes de descobrir o potencial dos fatores de linhagem menores que a maioria dos humanos não conseguiu, e agora parecia que Syndra provavelmente seria uma delas. HM. O que fazer? O assunto com Syndra era ainda mais complicado agora. Diferentemente dele, Syndra seria imediatamente reconhecível. Ela não tinha um fator de linhagem que fosse mutado como o dele. Agora, se ela aparecesse diante de um deus conhecedor, ela definitivamente seria exposta imediatamente. Leonel já havia explicado essas coisas para Syndra, e por enquanto, ele só podia escondê-la. Então, infelizmente, parecia que ele tinha realmente perdido um grande trunfo em vez de ganhar um. A menos que ele fosse forte o suficiente para torcer o nariz para os deuses, era impossível para ele trazê-la para fora e se apoiar nela. Na melhor das hipóteses, ele poderia fazê-la se juntar ao pavilhão dos sonhos e ela seria um amortecedor extra para suas proporções. Mas ele não poderia usá-la de nenhuma outra forma. É possível que eu consiga encontrar uma maneira de esconder isso como eu fiz. Mas ela não é como eu. Ela não tem outros talentos e coisas assim para confiar. Se ela sacrificar seu fator de linhagem para impulsionar seu corpo sozinha, muito de sua força despencaria. Enquanto Leonel pensava, ele continuou a andar, passeando como se quisesse livrar sua mente de suas preocupações. Sua mente vagou para o reunião de mentes e um sorriso surgiu em seu rosto. Ele realmente nunca havia feito uma troca com outros crafters. Pensando bem, a única pessoa com quem ele havia feito algo parecido foi a Nia, mas isso acabou bem rápido, e ela sempre esteve muito abaixo dele em habilidade. Essa troca foi basicamente ele se provando de todas as formas. No entanto, ele também tinha algumas preocupações sobre isso. O primeiro foi Toliver. Ele ainda não entendia muito bem quais mudanças o pequeno espírito de metal havia sofrido, mas elas certamente não eram normais, nem de longe.
Ele sentiu que teria que tentar encontrar uma maneira de esconder a especialidade de Tolliver. A segunda era, obviamente, Anastasia. Ele não gostava da ideia de usá-la como uma espécie de moeda de troca, mas também sabia que não tinha outra escolha. Isso não era importante apenas para atrair e lidar com a raça Minerva, e pelo menos garantir que eles não viessem atacá-lo antes que ele estivesse pronto, mas também, de que outra forma ele poderia colocar as mãos em um espírito mundial semideus se não fosse fazendo isso? Semideuses estavam muito além dele, muito menos seus espíritos mundiais. Se ele não conseguisse um como esse, ele ficaria preso na quarta dimensão para a reinicialização de sua vida? Ou isso, ou ele teria que elevar uma das bolhas humanas a esse nível, mas isso era uma grande dor de cabeça por si só. Essa era a única escolha que lhe restava para completar o experimento científico maluco de seu pai. Leonel suspirou. Ele deslizou as mãos nos bolsos e olhou para o lindo céu. Ele sorriu. Ele estava começando a ver esse mundo cruel sob uma luz diferente. Não era diferente de outro trabalho das 9 às 5 para ele. Se ele estivesse na Terra e ainda na terceira dimensão, não era como se sua vida fosse só sol e arco-íris também. Ele estaria lidando com problemas que provavelmente pareceriam tão existenciais quanto tudo isso. Enquanto ele estava ali, as notícias do encontro de mentes começaram a se espalhar como fogo. Em toda a existência, os melhores artesãos da geração mais jovem pareciam ter uma chama acesa em suas barrigas. No entanto, não eram apenas eles, mas os criadores de pílulas de força também. Quem disse que o Reunião de Mentes era apenas sobre crafting? Um tipo diferente de fervor percorreu as bolhas da existência. Capítulo 2648. Leonel riu para si mesmo. Infelizmente, os métodos de criação de pílulas de força de Aina dependiam de sua soberania de sangue para criar pílulas de força. Bem, conhecendo-a, ela provavelmente poderia ficar em primeiro lugar depois de criar um método totalmente diferente. Mas não posso deixá-los cobiçar minha esposa demais, ela é toda minha. Leonel se abaixou instintivamente, só se recuperando quando percebeu que não havia nenhuma frigideira vindo em sua direção. Ele limpou a garganta, colocou a mão atrás das costas e continuou seu passeio. Raça coruja. Minerva sentou-se em silêncio, lendo o mandato repetidas vezes. Claro, esse assunto foi aceito pela raça coruja em nome dela. Era quase uma piada divertida. Quase. Eurique esteve aqui há pouco tempo dizendo a ela que seu único lugar era na cama com uma barriga grande. E agora toda a raça esperava que ela liderasse a investida pela glória deles. Que bando de doentes desgraçados. Como chefe do pavilhão, ela não era nem de longe a coruja mais forte, mas certamente era a melhor artesã. Isso não era só por causa de sua força dos sonhos, mas também porque ela estava entre os poucos que abraçaram suas raízes raça Minerva. Ela estava se deleitando com essa profissão por toda a sua vida. Claro, ela estava muito acima da idade limite para esse evento. Teriam que ser seus juniores que participariam. No entanto, isso era muito útil para ela. A raça de Plutão decidiu realizar o encontro de mentes pela primeira vez em muito tempo, e foram os corujas os escolhidos para sediá-lo? Quanta vantagem isso deu a ela? O que todos aqueles bastardos que continuaram dizendo que deveriam se distanciar da raça Minerva diriam agora? O mais forte dos deuses havia dado a eles o direito de assumir o manto da raça Minerva. Isso não provava que toda a covardia deles valia quase nada? Chame Celestia, Minerva ordenou de repente. Enquanto esperava, os pensamentos de Minerva estavam agitados. Embora tudo isso parecesse ótimo, ela sentiu que de repente estava dançando ao som de outra música e era uma sensação um pouco desconfortável. Mas ela deu de ombros. Por um lado, se essa era a melodia dos Plutões, pelo menos por enquanto, era impossível resistir. Por outro lado, se ela estava pensando demais, qual era o sentido de perder tempo? Logo, uma bela jovem entrou com suas asas dobradas e seu comportamento respeitoso a ponto de parecer que ela se curvaria e se prostraria se Minerva desse a menor pista de que era isso que ela queria. Como está sua criação ultimamente? Minerva perguntou. Mestre, estou bem. Seu temperamento ainda é o mesmo. Eu disse para ser mais confiante, então seja mais confiante. Eu não aceito escória como discípula. Você é a única discípula minha, Minerva, então se comporte como tal. Minerva falou em voz baixa, mas não parecia estar realmente brava. Sim, mestre. Celestia disse entre dentes. Eu alcancei o padrão da sexta ordem. É mesmo, nada mal. Eu guiarei pessoalmente para chegar ao sétimo nos próximos meses. Venha. Os olhos de Celestia brilharam de excitação enquanto ela o seguia apressadamente. Os padrões da ordem eram uma medida de habilidade de crafting criada pela raça Minerva. Os padrões particulares aos quais a própria Minerva se referia eram as versões semideus. Havia simplesmente muitas variáveis para a proeza de um crafter. Havia seu espírito, sua força de sonho ou força da alma, e então havia sua real engenhosidade e habilidade. Dependendo desses assuntos, isso pode variar muito. A razão pela qual o sistema preto para a vida que Leonel estava acostumado não funcionou foi porque o que poderia ser considerado preto ou bronze e acima variava muito em um dado mundo. Havia alguns mundos onde um tesouro grau preto poderia destruir um grau de vida com facilidade. Leonel tinha experimentado pessoalmente a fluidez dessas classificações após sua descoberta do grau de vida. Naquela época, ele tinha ganhado a habilidade de craftar itens grau preto, que eram realmente do grau de vida. Esses problemas eram coisas que todos na existência enfrentavam, então os padrões da ordem foram introduzidos. Um padrão de ordem era a média das habilidades de alguém em diversas categorias. O primeiro era controle. Isso se referia a quão bem você conseguia se comunicar com seu espírito e quão bem ele respondia aos seus comandos. Isso também incluía habilidades como designações de dedos e destreza. O segundo era conhecimento. A quantidade de informação que um crafter tinha que absorver era excessiva, e o quanto dela alguém aprenderia inevitavelmente decidiria quão efetivamente você poderia craftar em primeiro lugar. O terceiro era resistência e força dos sonhos.
Mesmo se você tivesse todo o controle e conhecimento do mundo, se sua força dos sonhos ou força da alma fosse muito fraca, e você não tivesse resistência para usá-las, você nunca seria capaz de terminar um craft. Em níveis mais baixos, você poderia simplesmente deixar de lado um ofício e retornar a ele mais tarde, mas quando se tratava do grau de vida, tudo tinha que ser feito de uma vez ou de que outra forma você garantiria a criação de uma nova vida. A quarta e última categoria era engenhosidade e adaptabilidade. Era uma categoria fluida que era mais difícil de medir do que a maioria, e ainda assim era talvez a mais importante delas. Um padrão de primeira ordem na verdade significava mais do que parecia. Uma pessoa que alcançasse esse padrão era considerada um verdadeiro crafter aos olhos até dos semideuses e eles tinham bastante valor. Um padrão de quarta ordem era muito procurado. Um indivíduo capaz de criar tesouros de forja que poderiam até mesmo prejudicar especialistas da nona dimensão que tivessem uma força no estado de vida inferior. Na sétima ordem, era possível criar tesouros que nem os deuses desprezariam. A média para gênios da geração mais jovem, mesmo considerando a raça semideus, era de terceira ordem. E ainda assim, Celestia estava no sexto. Capítulo 2649. Haha, meu palco chegou. Uma risada estrondosa que provavelmente deveria vir de um senhor da guerra e não de um artesão ecoou. Um jovem vestindo pele de animal abriu uma porta com um chute e derrubou metade da casa. Talon, seu filho da puta, eu não te disse. A risada abafou o resto do discurso. Talon não se incomodou em ouvir. Sua risada fez o que restava da casa tremer em suas fundações como se pudesse desabar a qualquer momento. Talon era enorme. Ele tinha mais de 2 metros de altura, tinha pedregulhos como ombros e uma barriga redonda que parecia feita de ferro. Apesar da barriga redonda, quando ele respirava, era possível ver as estrias visíveis de seu abdômen. Todo seu corpo estava coberto de runas carmesins que tomavam o formato de listras de tigre, e toda vez que ele ria alto, elas sugavam avidamente a força do entorno. Este jovem era um membro da raça bárbara. Eles eram uma raça de seres que não conseguiam formar seus próprios nodos ou caminhos nodais. Na verdade, eles também não tinham uma glabela etérea, e alguns especularam que eles nem sequer tinham almas no sentido natural. Era difícil garantir tais coisas porque a raça bárbara não era de experimentar. Eles não se importavam com os detalhes. Tudo o que sabiam era que quanto mais comiam e lutavam, mais fortes ficavam. E foi assim que realmente funcionou. A raça bárbara pode não ter nenhum nodo, mas isso aconteceu porque toda a força que eles absorveram foi diretamente para sua carne e sangue. Os mais puros da raça bárbara eram essencialmente bolas de demolição ambulantes. Se Leonel estivesse aqui, ele ficaria infinitamente fascinado por essa raça, porque na verdade, eles pareciam ser grandes cristais de força neutra. Se eles ajustassem suas proporções corretamente, eles não seriam imunes a toda e qualquer força? E era precisamente por isso que eles eram uma raça de semideuses. Somente existências de tal força valiam tal título. E era também por isso que a maior concentração de soberanos da destruição era encontrada nesta mesma raça. E no entanto foi esse jovem que ficou animado com o encontro de mentes. Eu vou ser o melhor artesão do mundo. Calha a boca. Você é um bárbaro, droga. Um artesão bárbaro. Um vaso voador saiu de algum lugar dentro da casa destruída, mas se desintegrou no momento em que tocou a pele do jovem. Ha 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 ha. Eu tenho que ir. Aeren, isso é muito perigoso. Nossa raça anã teve um pavilhão dos sonhos para nos proteger todo esse tempo e mal conseguimos sobreviver ao abate sem ele. Não podemos atrair mais atenção para nós mesmos. Um jovem pardal da raça dos anões estava com a mandíbula cerrada e a expressão determinada. Apesar do seu pequeno tamanho, ele era proporcionalmente magro e poderoso. Este era o jovem príncipe da bolha da Terra Armadilha, Aeren Solevin. Pai, este é o nosso único caminho a seguir. Sobrevivemos a este abate, mas sobreviveremos ao próximo? Nossa habilidade de crafting é nosso melhor trunfo, e é atualmente o que está protegendo nossas terras dos invasores que tentam escapar de seu próprio abate. Se não melhorarmos entre agora e então, como sobreviveremos? Precisamos de mais conhecimento, mais experiência. Estamos presos nessa bolha há muito tempo, tentando progredir sozinhos porque somos fracos demais para tentar confiar em qualquer pessoa ou coisa. Não acredito que você ou os ancestrais estejam errados em fazer essa escolha. Somos de fato fracos. No entanto, agora que temos uma chance, uma pequena luz de esperança para mudar isso, não podemos desistir de bom grado. Eu tenho que ir. O pai de Aeren ficou em silêncio. Ele sabia que seu filho estava certo, mas a discriminação que a raça dos anões enfrentava era muito grande. Seu filho poderia não conseguir voltar por um motivo que poderia ser tão ridículo quanto olhar para alguém do jeito errado. Se tal coisa acontecesse, ele nem seria capaz de perdoar a si mesmo. Não se preocupe, pai. Se eu morrer, saiba que dei o meu melhor. Acho que isso terá que ser bom o suficiente para nós. Esse tipo de existência ignóbil não é certo para ninguém sofrer. Lutarei por algo melhor para mim, para todos nós. Orion sentou-se em silêncio. A humilhação de sua batalha com Aina tocou em sua cabeça novamente, talvez pela 4ª vez naquele dia. Já fazia um tempo desde aquela batalha, mas ele pensava naquela mulher todos os dias. Ele sabia dizer se era por medo ou por alguma fantasia amorosa doentia e distorcida que nunca se concretizaria. Quando ele ouviu sobre o reunião de mentes, ele nem reagiu muito, e isso apesar do fato de ser um gênio raro capaz de se classificar bem em ambos os eventos. Ele nem teve coragem de ir. Ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo até que de repente se lembrou de algo. Aquele Leonel Morales. Ele não era um usuário da força dos sonhos. Ele era um crafter também, então? Não havia uma relação direta entre os dois, mas havia uma boa chance. Talvez, se ele vencesse aquele homem ele poderia. O que estou pensando? A raça coruja está hospedando e ele os ofendeu completamente. Quais são as chances de ele aparecer mesmo se for um? Que desperdício dos meus pensamentos.
Ele estava reclinado em uma rede, pronto para continuar sua preguiça quando ouviu passos. Orion xingou. Esses velhos bastardos definitivamente iriam fazê-lo participar. Onde estava a justiça? Leonel ficou em silêncio, com Aina nua em seus braços enquanto olhava através de um teto de vidro em direção ao céu estrelado. Nesses poucos dias, ele não fez nenhum progresso no caminho do eu, mas isso foi principalmente porque ele nem tentou. Ele nunca permitiria que essas pessoas vissem a herança central de seu pai. Em vez disso, ele concentrou a maior parte de sua intenção na diversão e uma pequena parte de sua mente nas questões de complexidade e simplicidade. Parecia que logo seria a hora de se soltar novamente. A primeira parte do plano a deu certo. Era a hora da parte 2. Capítulo 2650. Você vai usar isso? Aina perguntou piscando. De jeito nenhum. Você dá um anel para uma mulher e de repente ela passa a te tratar como sua mãe, Leonel murmurou. O que é que foi isso? O que foi o quê? Leonel sorriu inocentemente. Aina revirou os olhos. Ela realmente não se importava muito com o que Leonel vestia. Ela mesma também não gostava muito de se vestir bem, mas ela podia ver que esse homem estava provocando problemas. Esse era um evento que muitas pessoas estavam levando a sério e ele estava tentando ir de moletom. Onde estava a propriedade? Você só está tentando cutucar e incitar as pessoas a criarem problemas com você. Culpado, Leonel sorriu. Aina sorriu e decidiu deixar o assunto de lado. Ela só estava tentando ver alguma coisa, e a julgar pela resposta de Leonel, ela entendeu suas intenções. Era sobre tentar incitar as pessoas a mirarem nele? Talvez um pouco, mas não era só isso. Leonel entendia muito bem como ler as pessoas e as situações sociais. Ele sabia quando tinha que se vestir bem e quando não. Ele não era desavisado. O fato de ter escolhido fazer isso significava que havia uma razão para isso. Nesse caso, suas intenções eram bem claras. Leonel queria aparecer como representante da raça humana, mas apenas em espírito. Ele apareceu nas Guerras dos Herdeiros como um imperador com sua imperatriz ao seu lado, mas ele não queria dar a impressão de um homem maduro com uma boa cabeça sobre os ombros agora. Ele queria abraçar o papel de jovem mestre arrogante em seu grau máximo. Se ele parecesse ser um líder muito bom, muito compreensivo com a situação geral e muito preparado para enfrentar o mundo, isso lhe traria mais problemas do que benefícios. O papel que ele queria desempenhar era o de um jovem gênio extremamente inteligente e talentoso que ainda não tinha compreendido quão grande era o mundo ao seu redor e quão profundas eram as águas do perigo. Para esse papel, calças de moletom eram absolutamente as melhores. Então imagino que você também seja bem firme em não querer que eu participe da transmissão do criador de pílulas de força? Claro, você só precisa ficar por perto e ficar bonita. Deixe seu marido cuidar de tudo. Aina riu. Você está ficando mais ousado com suas palavras. Está funcionando? Talvez os olhos dourados de Aina brilharam. Nesse caso, terei que chegar atrasado como manda a moda. Leonel sorriu e carregou Aina de volta para o quarto, apesar de terem acabado de dar um passo para fora. Os gritos de Aina logo foram abafados pelos lábios dele. A bolha de coruja. Ao contrário de muitas outras raças, a raça coruja era singular em seu território. Houve muitas especulações sobre o porquê, mas a principal razão amplamente aceita pela maioria era que a raça coruja era simplesmente muito discreta. Havia uma razão para eles também serem chamados de raça sábia. Eles não guerreavam nem participavam de nenhuma batalha há muitas gerações, e há muito tempo se tornaram uma raça de mulheres gentis e bonitas e homens bonitos aos olhos do público. Em consonância com isso, o mundo deles também era lindo além da conta. Suas cidades flutuavam nos céus e suas nuvens eram névoas flutuantes de um rosa que era suave aos olhos. Suas luas eram visíveis até mesmo durante o dia, 3 delas brilhando com uma linda cor azul celeste que se fundia com os céus e ainda assim tinham suas próprias presenças distintas também. O sol deles era de uma cor violeta claro que parecia idêntico ao cabelo de Leonel. Seus rios brilhavam como pequenas pedras preciosas de diamantes fluindo e suas ervas da força e vegetação pareciam ter sido esculpidas em esmeraldas. Era um mundo sem pobreza e dificuldades, um paraíso incomparável. Esses eram os sentimentos de todos aqueles que pisavam neste lugar celestial. A raça coruja não costumava permitir que estranhos entrassem em sua casa. Havia uma população de 99,99% de sábios na bolha coruja e pode-se dizer que, além dos próprios sábios, ninguém mais tinha visto este mundo em sua glória total. Experimentando isso pela primeira vez, os jovens que pousaram se sentiram absolutamente abalados. Mesmo com a longa fila e espera que eles tiveram que enfrentar para entrar na cidade anfitriã, não parecia mais ser um grande incômodo. Tudo o que eles queriam fazer era lentamente absorver o mundo ao redor deles só um pouquinho mais. Só assim eles se sentiriam satisfeitos. O Reunião de Mentes funcionava de forma diferente do Reunião dos Reinos. Não havia estela de coleta para facilitar as coisas, então em vez disso no último mês ou assim, a raça Pluto e a raça Coruja colaboraram para criar uma rede de centros de teletransporte. Ou mais precisamente, eles comandaram uma rede que já existia para o bem do evento, cobrindo as taxas absurdas e fornecendo manutenção para áreas que precisavam. Graças a isso, todos tiveram 3 meses para chegar antes que as festividades pudessem começar, e ainda assim a fila já estava tão grande no momento em que os canais de teletransporte foram abertos. Estava claro que esse evento seria muito maior do que qualquer um poderia ter previsto, e isso porque os prêmios eram simplesmente muito atraentes. A raça coruja colocou vários projetos como prêmios, projetos de tesouros de grau de vida criados pessoalmente por seus ancestrais. Essas foram as maiores atrações para os artesãos e acenderam uma chama entre os participantes. Mas isso foi só o começo. Se alguém chegasse ao top 1000, receberia uma runa de divisão mental, capaz de dobrar a capacidade da velocidade de pensamento de alguém. Se alguém alcançasse o top 100, receberia a erva de força elevatória espiritual, capaz de dobrar o potencial do companheiro espiritual.
Se alguém chegasse ao top 10, não receberia apenas um minério de grau de criação, mas também um projeto padrão de 8ª ordem. Se alguém chegasse ao top 3, receberia um projeto padrão da 9ª ordem e uma bancada de trabalho da 9ª ordem, forjada pessoalmente pela própria Minerva. No entanto, foi o prêmio máximo que realmente abalou a alma. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.